podcast do Amantes do Carnaval. Eu, Daniela Reizo, mais uma vez estou aqui com o meu, o seu, o nosso, o vosso, o de todo mundo. Programa maravilhoso. Quero agradecer mais uma vez o carinho de vocês, os comentários. Tá muito legal. Olha, sem palavras. As devolutivas de vocês estão incríveis e em cima daquilo que vocês estão pedindo, nós estamos fazendo essa série de programas maravilhosos até o Carnaval. Aliás, no Carnaval, aguardem, teremos mais novidades. E também queria agradecer o nosso estúdio incrível da Diamondcast. Se você precisa fazer o seu podcast, se você quiser vir aqui conhecer os meninos, venham, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje eu tenho aqui dois convidados que eles não são especiais, eles são especialíssimos, eles são especialérrimos. Olha, eu não sei, eu fiquei pensando, não sei se visto o meu Dior, se visto o meu Armani. Ai, mas hoje eu não estava muito afim de ostentar, então eu resolvi vir mais basiquinha. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou simplesmente na frente dos dois incríveis, maravilhosos, figurinistas e uns, assim, olha, é um privilégio estar com eles, porque eles são meus amigos e eu tenho um orgulho danado da trajetória que eles construíram e que vocês vão gostar também, conhecendo-os melhor. Senhoras e senhores, com vocês, Bruno Oliveira e Diego Mota. Aplausos, estúdio! Mais aplausos! Bora aplaudir! Sim! Meninos, que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Prazer é nosso. Digo mesmo, prazerzaço estar no meio de amigos. Eu acho que é o mais gostoso é estar num bate-papo com amigos. Eu acho que isso vale. Essa é a parte boa do carnaval, né? Isso. Agrega as pessoas e, graças a Deus, temos amizades verdadeiras. Isso aí, exatamente. Meninos, eu queria começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho da trajetória de vocês. Muitas pessoas que estão nos vendo não conhecem, não sabem, literalmente, o que era chegar quando tudo era mato. Não é verdade? O que foi desbravar este caminho? É isso, né? Na savana ali. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês. Bruno começou muito menino, não é? Bem menininho, bem menininho. Com quantos anos? Eu acho que conhecendo o carnaval, eu deveria ter ali por volta dos 6 anos, 6, 7 anos. Ali para as bandas da Cantareira. E como que foi chegar numa escola de samba? Então, eu morava muito próximo da quadra da Tucuruvi. Eu morava na Avenida Mazei e a Tucuruvi sempre ensaiou, né, fez ensaios de rua ali na Avenida Mazei. E aí, acho que eu assistindo, né, tinha aquela movimentação, aquele barulho. Então, eu morava num prédio, descia para ver aquela bagunça toda que estava acontecendo ali embaixo. E aí eu comecei a perturbar meu pai para me levar. E aí, no primeiro ano, isso foi... A gente fala de idade, gente? Pode falar, porque... Nossa! Eu gosto de falar porque é um tempo de serviço, né? Então, assim, foi em 93. Em 93, então, eu desfilo na ala das crianças, na Tucuruvi, né? Meu pai me levou despretensiosamente ali. E aí, acabei desfilando na ala das crianças. E aí, no ano seguinte, a gente já começou a frequentar muito mais. Meu pai vira o coordenador da ala das crianças. Olha só. No segundo ano. E aí eu comecei a gostar e me interessar um pouquinho ali sobre os mestres-salas e portas-bandeiras. E aí eu já desfilo em 94 de mestre-sala. Olha. Comecei a fazer a aula, enfim. E aí foi meu primeiro desfile, então, na Tucuruvi como mestre-sala em 94. E aí, daí pra frente, foi indo, né? Depois fiquei alguns anos na Tucuruvi, migrei pra X9. Que, inclusive, muita gente te associa à X9. A X9. Porque eu acho que na X9, na verdade, foi onde eu conheci mais pessoas, né? Então, e era um tempo que a X9, né, ela tinha acabado de subir pro especial, então foi em 95.
Meu pai também foi convidado, né, para ir como chefe, né, coordenador da ala das crianças para X9. E aí ainda comecei ali na X9 um pouquinho ainda como mestre-sala, ensaiando e tal, mas aí na X9 já os caminhos já foram seguindo para outras coisas. E aí fiquei na X9 durante bons, longos anos. Então fiquei... Primeiro eu era a criança intrometida de barracão. Eu ia para X9 todos os dias da minha vida, né? Saía do colégio, ia para o barracão ou ia para a quadra, porque a quadra da X9 ela sempre foi uma quadra muito movimentada, né? Era muito família, né? A quadra da X9. Então, todos os dias tinha alguém ali, tinha alguém que ia visitar. Na época, o carnavalesco era o Augusto, então o Augusto sempre fazia... Augusto Oliveira, mestre, né? Augusto Oliveira, que foi, né, falando aí dos primeiros mestres, então, o primeiro mestre que eu comecei a acompanhar aí nessa loucura que é a parte mais criativa do carnaval. E aí a gente tinha aquelas tardes ali deliciosas, mas eu era a criança intrometida no meio de tudo aquilo ali, né? E daí pra frente começou. Então, esse é o iniciozinho, depois da X9, né? Aí fico na X9, eu acho que quando depois desfilei na X9 até 2004, mas aí passei por destaque, conheci, né, grandes pessoas nesse período. Por exemplo, a Karina, Karina Porta-Bandeira. Mirim! Ela não era nem mirim, ela começou desfilando na ala das crianças com meu pai. E aí depois, né, então, vi toda essa trajetória de Karina, e assim como de muitas pessoas que ali, X9 realmente era uma escola nessa época que lançavam muitos talentos, né? E nesse período de 97 a 2004, os anos que eu fiquei ali, realmente teve muitas coisas que aconteceram ali dentro da X9 que fizeram parte aí do meu aprendizado. E aí depois de 2004, aí a história muda de figura, que aí a coisa profissionalizou um pouquinho mais. Aí a gente já vai para este fala capítulo. já. Diego Mota. O próprio. Cria lá da Zona Leste. Na leste de São Paulo. Mas eu sei que tem um caminho aí artístico antes do carnaval também, ou até mesmo paralelo, né? Que você continuou. Conta um pouquinho pra gente, falando dessa vivência, do início dessa vivência nas escolas de samba. Né, uma história linda lá da Leandro de Itaquera, aquele coração pulsa, vermelho e branco. Mas também que você tem um lado muito forte em relação ao artístico, ao mundo teatral. Como que foi esse caminho, esse início? Na verdade, eu sempre, desde muito cedo eu me vi artista, né? Eu acho que isso é uma coisa que meio que nós que vivemos principalmente disso hoje, meio que quase que todo mundo tem essa mesma sensação de início, né? Então, assim, desde muito novo eu me vi artista, mas sem saber de fato o que eu gostaria de fazer. Eu entendia que era alguma coisa relacionada à arte. Eu tenho a sorte de ter uma família extremamente artística, assim. Tenho um tio que desenha, eu tenho tia hoje que escreve livro, enfim, dança, percussão. Minha família ela é muito envolvida nisso, mas assim, ninguém nunca levou isso pro lado profissional, né? Era aquela coisa meio do hobby, e tá tudo bem, você é artista, mas vai estudar, tá bom? Então, assim, desde muito novo eu tinha esse sentimento e eu buscava maneiras e possibilidades de tentar descobrir. Então, eu migrei pro teatro muito cedo, fiz teatro durante muitos anos. E aí, no meio do teatro, comecei a estudar um pouco de canto também, que eu falo pra galera que hoje eu sou um cara extremamente desafinado. Mas eu era um cara que cantava muito bem antes daquele período de mudar de voz, aquela coisa de adolescência. Sim. Então, assim, eu fui passando por vários nichos relacionados à arte até eu começar a linkar uma coisa com a outra. Que aí eu acho que já vem a questão de maturidade, você entender também aquilo que te agrada mais, te agrada menos. Então, assim, por exemplo, o teatro em si, para mim, ele foi determinante para fazer o que eu faço hoje. Porque por mais que eu passasse por todo aquele processo artístico de ensaios, de estudar texto e etc e tal, a reta final para mim era a parte que mais me movimentava, que era aquela parte de prova de figurino e qual é o figurino, como vai ser, o que ele pode compor no personagem. E eu acho que ali eu comecei a entender que involuntariamente eu estava migrando já para essa parte de figurinos. Paralelo a isso, eu acabo conhecendo o carnaval, que também ele já estava presente na minha família, mas não era uma coisa muito pulsante, assim. Minha mãe desfilou durante anos nas Chorões da Tia G, mas nada muito como nós, né? Aquela coisa de vivenciar mesmo.
Meu pai já era um pouco mais descoladão, então ele era aquele cara que era do Rosas de Ouro, desfilava em ala, mas desfilava no Tucuruvi também. Inclusive, eu até postei uma foto no Dia das Crianças aqui, que eu tinha dias de nascido em cima da fantasia do meu pai no Tucuruvi. Isso em 89. Então, assim, meu pai ele era mais descolado, ele não tinha um comprometimento de fato com a escola. Ele era aquele do oba-oba, onde tinha fantasia, ele ia desfilar. E aí, quando eu me vejo adolescente, eu sentia muita vontade de ter essa proximidade com o carnaval. Né? Eu falo muito que é uma memória afetiva que eu tenho, que é um LP, que é LP disco, que não lembro como chama. Vinil, que estão dois bolachão. casais, que era o Gabi e a Vivi na capa. Sim, é o Gabi e a Vivi, e na parte de trás é o casal do Rosas de Ouro. Era a roupa do trevo, né? Eu não sei se era o trevo, eu acho que era uma roupa com laranja, meio egípcia, alguma coisa assim, e do outro lado tá o Rosas de Ouro. E eu tenho uma memória de olhar aquele disco e sentir uma coisa que eu não sabia explicar. Então eu ouvia muito samba enredo, associava a imagem do Mestre Porta-Bandeira, mas também não era uma coisa que estava muito na minha cabeça, porque eu não tinha o contato com o carnaval, né? Eu conhecia pela fala da galera. Enfim, é uma história bem longa, assim, acabou que, resumidamente, eu tenho tias que desfilam na Leandro de Itaquera, desfilavam, né, na época, como baianas, e para mim a Leandro era uma coisa muito distante, porque eu morava no extremo leste, né, na cidade de Tiradentes, e a Leandro, na época, era a escola, né, a sensação da Zona Leste, todo mundo torcia para mais simpática e tal, e para mim era uma realidade muito distante estar numa escola de especial. E aí, para a infelicidade da minha mãe, que não queria que eu fosse do carnaval, fundaram uma escola de samba no estacionamento do meu prédio, que é a Estrela Cadente da cidade de Tiradentes, que foi a primeira escola de samba de fato, assim, que eu trabalhei. E lá foi tudo muito rápido, porque o barracão da escola era no estacionamento do prédio, então da janela da minha casa eu conseguia ver o barracão. E aí, como o Bruno falou, né, a criança chata, embora eu não era tão novinho, mas eu virei um menino chato que estava ali enfiado e tentando aprender a fazer fantasia, como era, né? Na época fazia cabeça com etaflon, não tinha cola quente, era aquele rolê, você é muito novo, vai ficar com a cola fria. E ali eu acho que foi o batizado mesmo da questão do carnaval. E aí meio que a história vai se misturando com o Mestre Sala, mas hoje, baseado em tudo que eu vivi, eu entendo que até o Mestre Sala ele veio pela minha necessidade de estar próximo a figurinos diferenciados. Porque eu tinha uma coisa que eu achava um absurdo, eu desfilar numa ala e ter 50 pessoas com a mesma roupa que a minha. Aquilo pra mim era um incômodo muito grande. Olha. Eu falava, não, cara, eu preciso ter uma roupa diferente. Eu preciso Tem que ser diferente. Então eu acho que o Mestre Sala também começou a aparecer, como eu falo que a minha entidade, né, o Mestre Sala, começou a aparecer justamente porque eu falava, cara, quem é que tem roupa diferente aqui? Então, quem tem roupa diferente mais trabalhada é o destaque. Mas aí, pra mim, já não dava. Eu era muito novo, tinha grana. E aí veio o Mestre Sala. Eu falei, cara, é isso. É esse cara. E sempre, eu acho que por conta do figurino. A dança em si me apaixonou. A história e toda a mística que envolve o Mestre Sala e Porta-Bandeira é uma coisa que, assim, eu não consigo me desvencilhar. Tanto que, né, tô aí 18 anos, mais de 18 anos. O joelho já não é mais o mesmo, mas a vontade ainda é. Mas a questão do figurino ainda é uma coisa que mexe muito comigo, assim. Então, é uma história meio maluca, que eu fiz um pouco de tudo logo quando eu conheci o universo carnaval, eu já fui me enfiando em tudo. Então, logo de cara eu era carnavalesco, também era Mestre Sala, eu escrevi enredo, aí eu comecei a fazer fantasia pra fora, foi tudo muito rápido. É que essa vivência de querer fazer tudo, de querer experimentar tudo, eu acredito que se deva muito ao universo teatral que veio lá atrás, né? Porque quando você faz teatro, assim como eu também tive essa formação desde criança, literalmente, você não só atua, mas você tem que atuar, você tem que saber dançar, você tem que saber cantar, você tem que saber até mesmo mexer com a sonoplastia, você mesmo faz seu figurino, se você está trabalhando num meio, num processo colaborativo, você faz o seu cenário. Exatamente. Então, abre possibilidades na cabecinha, né? Imagino você, adolescente muito curioso, tendo isso no estacionamento de casa. Não, era delícia, maluco, assim. né? Eu lembrei até agora há pouco, lá na cidade de Tiradentes existia o Príncipe Negro. Príncipe Negro. Que tá lá até hoje. Tem. E eu lembro que na época eu procurei o telefone do Príncipe Negro na lista telefônica para ligar para eles para pedir fantasia, porque eu só queria ter a fantasia, tipo, eu não sabia o que fazer com a fantasia. Mas eu ligava lá e falava, eu queria fantasia, vocês podem me dar fantasia? E não, tipo, uma criança ligando, você me dá fantasia? Não é assim, amigo, você tem que desfilar. E aí, então assim, eu tinha uma proximidade, e o teatro era isso mesmo, porque eu cheguei a usar muita coisa de carnaval em teatro. Com certeza. Né? Esses grupos de teatro amador, eu fui diretor de grupo de teatro amador, e, cara, lá foi, tipo, acho que o primeiro contato. E aí, quando eu descobri que o carnaval me dava a possibilidade de fazer, sei lá, uma baiana de saco de lixo, que essa mesma baiana depois ia virar, sei lá, uma tenda na minha peça de teatro, cara, aquilo ali me endoidava, assim.
Então, acho que é... Mas foi tudo muito misturado, assim. Hoje, se eu tivesse que dividir por blocos, eu não acho que eu não conseguia. Porque o mestre-sala, ele veio ao mesmo tempo que veio o ator, ao mesmo tempo que veio o carnavalesco. Eu fui carnavalesco com 14 anos, eu acho, do Estrela Cadente. Meu primeiro campeonato, meu primeiro ano, 14 anos, assim, sabe? Então, foi uma história muito intensa, assim. O começo foi muito, muito intenso. Assim. E mestre-sala, Diego, quem virou pra você e falou assim, ok, vou te dar a oportunidade, você agora é mestre-sala? Então, é o abusado, né? Porque, assim, no Estrela Cadente, por ser uma escola que estava iniciando, eu acho que existem várias lacunas que precisam ser preenchidas com rapidez, né? Então, eu lembro que existia um mestre-sala lá, mas que eu acho que tinha uma outra escola, então ele não era tão presente. E aí eu falava, pô, eu queria muito ser mestre-sala também. Mas você já faz fantasia, você já não sei o quê. Eu falava, não, mas eu quero também. E aí acabei indo fazer um curso na Leandro, apareceu um curso de mestre-sala e porta-bandeira na Leandro, e aí eu fiz esse curso na Leandro, mas para dançar na Estrela Cadente. Porque na minha cabeça de me inferiorizar, eu achava a Leandro muito grande, sabe? Tipo, cara, como é que eu... Mas sempre foi, né? Uma escola grande. Não tenho família, não conheço ninguém, vou chegar para ser mestre-sala de uma Leandro de Itaquera na época. Então, assim, para mim era uma coisa muito distante da minha realidade. Então, minha preparação de mestre-sala, inicialmente, foi para ajudar a Estrela Cadente mesmo, que era a minha escola. Nesse meio do caminho, eu ainda fui, sei lá, em Tatuapé, em Como Ala, Barroca Zona Sul. Então, assim, como eu falo, é meio conturbado o começo, porque assim, um carnaval eu fazia 1000 carnavais, assim. Era o mestre-sala, era o carnavalesco, era o destaque, era o ala, era tudo misturado, assim, era bem doido. E é buscar oportunidade, né, Bruno? Você também, eu sei que você começou nesse meio ali, né? Agora a gente vai apertar o play em 2004 pra cá, que você falou que foi a grande virada. Voltando um pouquinho lá também, uma coisa que o Diego falou. E, por exemplo, eu com 14 anos também assino meu primeiro carnaval lá nas bandas da Zona Leste também, mas com essa ânsia, com essa loucura. Qual escola? Unidos de Guaianazes. Guaianazes. E na época, o presidente foi um louco também, né? Assim, Tem que ter. eu lembro Louco não, ele foi visionário. Mas eu lembro que a UESP, ela tinha uma lista com todas as escolas de samba que eram filiadas à UESP, e ali tinha, né, um endereço e um telefone, mas era uma época que era um telefone ali fixo, né? E aí eu sei que eu peguei aquela lista ali, fui pro orelhão. Mentira. E começava. Sério? Oi, tudo bem? Eu sou Bruno Oliveira, eu sou carnavalesco e eu tenho um projeto e eu queria apresentar. Até que muita gente devia achar que era um maluco, né? E aí até que um falou, não, traz, eu quero ver. Caralho. E aí eu vou até a Guaianazes, mostro o projeto, eles me chamaram para uma feijoada, assim, num sábado, apresentei, e aí ele falou, tá fechado, você é o nosso carnavalesco. Com 14 anos, então assumo essa bucha, né, de assinar um carnaval. E aí eu comecei, e aí é muito parecido isso, assim, no sentido, eu fazia carnaval como carnavalesco para bancar minha roupa de destaque da X9. Olha Então, só. era dali que vinha, né, a grana para eu poder conseguir fazer o que eu gostava de fazer, que naquele momento era de desfilar de destaque na X9. Então, depois as coisas foram se misturando, né? E até que o momento que eu falei, por exemplo, carnavalesco não dá mais para mim. Mas eu acho que meu último carnaval, eu fiz vários carnavais, assim, e aí fiz carnavais fora de São Paulo, interior. E aí o último carnaval que eu fiz, eu acho que foi da tradição albertinense, que eu já tinha parado, na verdade, mas aí a escola tinha um projeto e aí acabaram me procurando, assim, nos 45 do segundo tempo. E aí quando eu cheguei, eu mexi no enredo todo, porque o enredo ainda tinha coisas que eu não gostava, e aí foi o carnaval que eu fiz. Dentro disso, comecei a sempre me infiltrar em barracão. Então, cheguei a trabalhar em alguns anos, então, fazendo alegoria, sendo responsável por alegoria. Então, cheguei a trabalhar na São Lucas, em 2001, fazendo alegoria. Trabalhei no Império, no ano que o Império estava no acesso e que subiu para o especial. Depois, trabalhei no ano do Inho João um pouco. Nesse ano do Inho João, eu não lembro, eu acho que foi 2003. 2003, 2004. 2003 é quando eu viro a chavinha e começo a trabalhar com fantasia. Eu saio dessa coisa barracão. Paulo e Vitor? Eram os carnavalescos? Paulo e Vitor. Paulo Firô, Vitor Santos, adoro os dois. E o Hernani, não, o Hernani. Hernani era? Hernani. O Paulo veio depois. O Paulo e o Vitor depois. O primeiro ano Hernani Siqueira também maravilhoso, Hernani Siqueira. E aí a gente fez o Inho João,
E aí eu comecei a produzir fantasias no Império. Isso tinha a gente tinha um imóvel que tinha um salão na frente, então peguei algumas alas para fazer. Mas aí nesse ano, por exemplo, o Augusto já estava na Nenê, e aí já comecei... Nenê? Eu acho que Nenê. Acho que nessa época, Nenê. É, Nenê. E aí eu já fiz o terceiro casal da Nenê. Então, lá em 2003, foi meu primeiro contato já realmente fazendo uma roupa de mestre porta-bandeira. Em 2004, eu conheço o Roberto Zanieski, que era o carnavalesco do Gaviões da Fiel. E que era, né, um carnavalesco que todo mundo potência. admirava e temia. O Roberto tinha isso, ele era admirado, mas ele era temido, né, por aderecistas, por pessoas de barracão, porque ele era um carnavalesco muito criterioso. Mas voltando só um pouquinho, só para não esquecer de uma pessoa que foi muito importante também nesse acreditarem no desenvolvimento foi o Lucas Pinto, que foi ali, era 2000 a 2003, que era também, eu falo que o Lucas ele é uma enciclopédia, né, humana. Inteligentíssimo, cultíssimo. Aliás, um beijo pro Lucas também. Um beijo pro Lucas, porque assim, e com o Lucas, eu também passava essas mesmas madrugadas no barracão da X9, aí um pouco mais maduro, né, um pouquinho mais adolescente, mas que me trouxe também um outro olhar sobre o carnaval, né, de entender que o significado de cada coisa, de entender, talvez conhecer um pouco mais de materiais, enfim. Então o Lucas, ele abre também um novo caminho até chegar a esse Bruno de 2004. Em 2004, então, conheço o Roberto, através do Delmo de Moraes, que era trabalhando o também. responsável pelo barracão dos Gaviões. E Delmo já me conhecia e aí me apresentou a Roberto. E aí, nesse ano dos Gaviões, eu fiquei responsável pelas composições do Abre Alas. Só que, na época, falar de composições, e principalmente do Roberto, era quase como se você fizesse enormes. Destaques. Eram grandes. E eu lembro que nessa alegoria a gente estava falando em torno de 60 roupas. Eram muitas roupas em um único carro. Só que eram 60 roupas, aí você fala, 60 roupas é uma ala. Não, porque assim, eram 5 roupas de um tipo, 10 roupas de outro tipo. Piorar um pouquinho a situação. E aí, nessa época, não tinha ateliê, né? Não tinha ateliê. E fiz na laje da casa da minha mãe. Então era uma coisa amadora. Nasceu o ateliê ali. Gente, laje é muito tradicional, muito porque tradicional. Eu também tive uma laje com a lona furada. Não, tem que começar na laje, tem que começar, sabe? E aí, imagina, a gente fez todo esse processo com as meninas, então, dos Gaviões. As mulheres foram se vestir na minha casa no dia do carnaval. Então imagina 60 mulheres pegando roupa. Só aquela família loucura. te amando. Nossa, imagina. E aí, assim, minha mãe que cozinhava para a equipe. Era uma coisa, né, muito em casa mesmo. Dentro disso tinha algumas outras roupinhas pingadas ali que a gente fazia. E aí, no ano seguinte, o Roberto me chama, me faz um telefone e me fala, olha, estou na Grande Rio, queria você aqui comigo. Gostei muito do seu trabalho, a gente se deu muito bem. Por quê? Porque, assim, eu errava muito nas técnicas que o Roberto queria implantar, e ele ensinava, eu ia desmanchava e fazia de novo. Então, tudo ficou do jeito que ele queria. Eu lembro até hoje que a gente estava com umas roupas que eram umas asas, que era uma ombreira que virava um costeiro. E aí eu fiz aquilo, estava pronto, estava lindo, decorado, pronto. E aí, só que o que acontece? Eu não tinha feito um tridimensional que tinha no desenho, como se as penas dessa asa elas fossem um pouco para fora. Ela era uma asa desenhada. Eu fiz aquilo para dentro da ferragem. E aí ele foi no ateliê, tudo pronto. Oh, Deus. Aí ele, Deus. mas aí ele soube me encantar. Você não acha que ficaria mais bonito? Aí ele vai, corta o papelão todo, faz e fez um pedaço. Você não acha que ficaria mais bonito assim? Aí você concorda. Dá um ódio. Caramba! Dá um ódio quando você concorda com a pessoa. É bem melhor desse jeito. E aí, então eu acho que foi nisso que a gente foi ganhando uma afinidade e ele adquiriu também essa confiança.
E também é importante para você compreender a cabeça desse carnavalesco e executar aquilo que ele está imaginando, que ele está pensando e o que o papel aceitou, né? O papel aceita qualquer coisa. E como que você dá vida para esse papel? E da maneira Muito de você bacana. poder interpretar um figurino de várias formas, né? E de você... A sua visão era aquela. A minha era aquela, a dele era outra, mas a dele era infinitamente melhor. Então, é isso, é você saber aprender, né? Porque o saber aprender é muito difícil. Às vezes você acha que a sua verdade é única, né? Então... E pro artista de criação, eu, pelo menos, considero a parte mais difícil, que é o saber aprender. Porque, assim, você tem tanta ânsia de fazer aquilo que você acha que é o melhor, mas, às vezes, nem sempre o que você acha que é o melhor é o melhor. Aí você tem que ter essa expertise de analisar e falar, putz, a minha ideia era muito boa, mas a do fulano é infinitamente melhor do que a minha. E aí é você se desprender da sua vaidade artística também. Que demora um pouco você ter essa maturidade artística ao ponto de você conseguir implantar aquilo que você acha e falar, ó, faz assim que vai dar bom, mas demora um tempo. Então, você passa um período enorme tendo que abaixar a cabeça e tendo que refazer coisa e falar, cara... Eu vou refazer com muita raiva, mas ele tá muito certo do que ele falou, sabe? Ele sabe o que ele tá fazendo. E o legal é que ele também soube te conduzir dentro disso. É isso. Né? Ele viu um apaixonadinho ali, ele falou, esse daqui eu sei que eu vou... Exato. E aí, eu acho que esses desafios, eles sempre me moveram, desde lá da primeira fantasia. Imagina, a minha primeira fantasia, já para uma cliente, eu fiz com 11 anos de idade. Nossa. Então... E quantos meninos vocês estão nos barracões hoje trabalhando? Quantos carnavalescos poderiam, e alguns, inclusive, até fazem isso, graças a Deus, de conduzir, né? Essa pessoa de olhar e falar, eu acho que ele tem talento para... Ele tem um jeito. Vamos subir um pouquinho o degrau dele? Vamos lá? Pega pela mão, literalmente, incentiva e ajuda. Esse é o ponto da escola de samba. É isso, a escola de samba... Escola de samba. É pra isso, né? Isso. E aí, continuando, né, de 2004, ele me faz esse convite em 2005, então, para ir para o Rio de Janeiro. Eu, na época, tinha ali para 17 para 18 anos, falei, caramba, o que vai ser de mim no Rio de Janeiro? Mas apostei nisso, vendi tudo que eu tinha na época de destaque, então tinha pena, fazão, fazer um dinheiro. Precisava ter um dinheiro. Tá na hora? Tá na hora? É, gente. Tá na hora. E aí eu precisava levantar uma verba para poder ir para o Rio de Janeiro. Nunca tinha viajado sozinho para nenhum lugar, enfim. Vendo tudo que eu tinha, vou embora para o Rio de Janeiro, sem saber como ia ser, o que ia ser, enfim. Fui para lá e fiquei de molho no barracão ali, aluguei, né? Fiquei num hotel e aí ia todo dia pro barracão. E o Roberto ali me deixou no banho-maria uma semana. Vem pra cá pro barracão. E aí ficava naquele processo, ver o Roberto desenhar e conversando, até que um dia ele pega e fala, olha, já sei o que você vai fazer. Eu vou dar a comissão de frente da Grande Rio para você assinar. Desmaio na hora. E aí você morre por dentro, né? Não, morre por dentro. Dormência nas pernas. Ok. Vamos lá. Porque é isso, né? Lá atrás, né, em 2005, é um caminho que era quase improvável de acontecer. Né? Um profissional migrar de São Paulo para o Rio para chegar num patamar desse. Para né? assinar uma comissão de frente. E assim, a gente que via o carnaval, né? Eu acompanhava todos os anos o desfile do Rio e estava presente no Carnaval de São Paulo. Mas o Carnaval do Rio ele tinha uma coisa de inalcançável também, sabe? Parecia que eram lugares que você jamais ia chegar, que você jamais... Né? Quando você falava de Rosa, de Renato, do próprio Roberto... Nossa, se um dia eu conhecer esse cara, né? Eu vou estar conhecendo Deus, né? E aí vem essa missão de assinar a comissão de frente da Grande Rio, com o Renato Vieira, que é um coreógrafo também que era, né, super renomado. E aí a Grande Rio sai de uma colocação, né, que estava lá para trás, e no primeiro ano do Roberto já fica ali em terceiro lugar. Olha só. Com o Alimentar o Corpo e a Alma Faz Bem. Sensacional. E aí aquilo me envolveu também, né? E aí tive que mudar para o Rio, arrumar casa, levar a equipe, enfim. E ainda consegui pegar o primeiro momento ali entre a transição, né, dos barracões antigos, que
eram bem precários. Então, o primeiro ano, né, eu consegui conhecer. Foi justamente o ano que a Grande Rio também estava servindo de cenário para gravar A Senhora do Destino. Então imagina, né? Você, além de estar ali na Grande Rio, tá vendo Tá todo tudo aquele acontecendo. aparato de uma novela sendo gravada, parava o barracão para todo mundo assistir as cenas da Magia, né? Era uma loucura, né? Então, teve o lado do deslumbre, óbvio, né? Mas eu levei com muita seriedade, assim. Então, esse primeiro ano de comissão de frente lá com o Roberto foi muito especial. E Já aí foi pra veio- aprender na pancada, né? Foi na Já pancada. de uma vez. E aí veio 2006, que aí ele enlouqueceu, né? Me chamou muito antes, então eu mudei para o Rio de Janeiro em maio, e a partir de maio eu comecei a trabalhar. E aí eu fui adotado pelo casal, Vilma e Roberto. Porque aí eu conheci Vilma, que é a esposa do Roberto, Sim. que virou a minha mãe no Rio de Janeiro, assim, ela, né? Eram madrugadas em madrugadas. Aquele mesmo Bruno que ia pro barracão, que estava ali todos os dias, depois com Augusto, com Lucas, ele viveu isso com o Roberto. Então, acabava o meu turno de trabalho, eu ia para casa não fazer nada. Então, eu sentava, o Roberto aqui desenhando, trabalhando, e eu aqui. E ele Aprendendo. contando as histórias. E ali, eu tava, Aprendendo. ali era a minha faculdade. Te formou, é isso que eu ia isso falar. aí. É uma formação. É a minha faculdade. E aí vem a missão, né, em 2006, do Roberto me colocar que a intenção dele era criar a maior comissão de frente já vista na história do carnaval. Cara, E esse aí- negócio é lindo demais. E aí aconteceu muitas coisas aquele ano no sentido de aprendizado. Eu prototipei muitas coisas para o Roberto, então prototipava todas as composições, tudo que tinha de diferente ali na Grande Rio. Ah, é o ateliê do Bruno, é no ateliê do Bruno. Então foi um ano de muita ascensão. E ali aí dentro, nasce Ateliê Bruno Oliveira. que já ali, então, é o início. Na Uma verdade, assinatura. na verdade ainda não. Era o ateliê do Bruno, porque os espaços lá, mas o ateliê ainda não nasceu. O ateliê físico não, mas Não, a proposta, Mas a ok. proposta já era a assinatura do Bruno, na verdade. Né? O ateliê eu acho que é no próximo. É a criação Bruno Oliveira. O Bruno ganhou um nome, né? É, o Bruno Não era mais o menino. já não era o menino, já não era era o aquele- menino lá de cima, era já o era o Bruno lá profissional, Sim. do ateliê tal. né? Tinha vezes no barracão da Grande Rio que, sei lá, tava sendo... Eu falo que eu criei muitos amigos, mas muitos inimigos, que o Roberto me colocava em saia justa, né? Porque às vezes ele tava criando uma alegoria e alguém tinha feito uma peça de um carro e aí não tava certo aquilo. E aí você ouviu o Roberto, não era gritar, não, era urrar meu nome para chegar lá no quarto andar. Bruno! E aí, tá, que eu descia. Bruno, ó, é isso daqui, isso daqui, isso daqui. Monta essa peça aqui para mim. Eu montava a peça no carro. Eu tava na fantasia, não tinha nada a ver com aquilo. Tá vendo? Eu quero isso. Mas era, ó aí, ó, era isso que eu queria. E aí a pessoa que tava fazendo ficava pé da vida. Então eu ganhei muitos amigos, mas alguns de sabores e inimigos. Não inimigos, mas as Mas é pessoas, o ônus as e o pessoas bônus, ficavam. né? Porque eu era o protegidinho do Roberto Sim. ali dentro. Que bom, né? Era bom. Que ótimo, né? Você tá falando de menino, Diego, agora eu só vou passar a bola pro Diego um pouquinho em relação a este menino que finalmente vira um primeiro mestre-sala. Que loucura, né? Porque assim, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, teatro, e vendo fazer fantasia na garagem de casa, e aí Príncipe Negro, Estrela Cadente, blá, 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 bum! Vira primeiro mestre-sala, nota essa responsabilidade. E você foi primeiro mestre-sala a primeira vez em que ano e em que escola? Em ano já fica complicado, a gente tá... Tá. Não, eu não, se eu não me engano, em 2011 eu assumo o pavilhão da Leandro, né? Que foi a escola que eu fiquei muito tempo, né? Na Leandro eu fui chefe de ala, comissão de frente, harmonia, mestre-sala. Eu comecei em mirim com 1,82 m de altura e a porta-bandeira batia na metade da minha cintura. E lá eu viro o primeiro mestre-sala com a Karen, que é a filha do seu Leandro, Que né? responsabilidade, né? Foi. Karen, Darling. Eu falei Aliás, que também eu- um beijo pra Karen, eu- seu Leandro, toda a galera de lá. Eu falei que eu sou bom de estreia, porque eu estreiei com ela no grupo de acesso, num desfile embaixo de chuva, no ano que eram 5 jurados. Sim. E a gente foi nota máxima, embaixo de chuva, ganhei todos os prêmios do ano. Troféu Foi nota 10, fui lembra estandarte disso? de ouro do Carnaval de São Paulo. Quando eu lembro disso, eu falo, caramba, E era moleque, disputadíssimo. o era a troféu nessa sensação do época. carnaval, ser estandarte de ouro, assim, e era uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Porque, na verdade, eu nunca quis ser o melhor de São Paulo. Até porque é muito engraçado quando eu vejo a gente falar de carnaval assim,
Porque por eu ser lá da Zona Leste, bem do extremo leste, e a gente tá falando de uma era que não tem internet, que não tinha acesso rápido à informação, a se tem festa no Império da Casa Verde, pra você saber que se isso ia acontecer não era tão fácil, assim. Então, pra mim, o meu mundo era muito restrito aquilo ali, sabe? Então, assim, eu queria ser, é legal ser o primeiro da Leandro, então eu quero ser o primeiro da Leandro. É legal fazer fantasia na Leandro. Então, eu não tinha essa visão tão ampla do carnaval, né? Que dirá Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, pra mim, era uma coisa assim, tipo Disney, sabe? Tipo, não tem como. E é muito louco. E aí eu assumo esse pavilhão lá. E é o que eu falo, tem uma entidade chamada Mestre Sala. Hoje eu consigo ter esse entendimento, porque assim, cara, hoje eu sou um adulto, né? Tenho outras responsabilidades, outros sonhos também. Mas eu nunca consegui me desvencilhar 100% do Mestre Sala, né? Eu consegui ter um pouco, maturar algumas ideologias, né? Sobre o critério, sobre o quesito, que não é um quesito fácil, que não é um trabalho fácil, né? A galera vê lá, todo mundo rindo, sorrindo, e hoje tem rede social, e todo mundo feliz, mas o buraco é bem mais embaixo do que a galera vê, né? Principalmente para quem é casal oficial, a coisa não é tão deslumbrante assim, né? O deslumbre tá lá na pista no dia com fantasia pronta, e mais antes, até chegar lá, Quem amigo, vê o luxo não vê o corre, né? é uma coisa maluca. E eu passei por um processo muito... Hoje eu encaro que foi bom, que foi justamente desacelerar esse sonho. Conseguir não colocá-lo como uma prioridade 100%, assim, sabe? Era, cara, eu sei fazer o trabalho, eu gosto muito, faz parte de mim, porque, assim, por várias vezes eu tentei não mais ser mestre sala, justamente para que eu pudesse focar em outras coisas, mas, assim... não tinha como. Assim, mas vai acontecendo, Diego, não tem como. O Mocidade foi um acontecimento muito legal na minha vida. É isso que eu queria falar. Né? Você saindo da Leandro, ok, teve passagens em outras agremiações, graças a Deus estávamos juntos. Né? Morro da Casa Verde, Tradição Albertinense, e as coisas foram X9, e as coisas foram acontecendo. E aí, quando eu decido não mais ser mestre-sala, mas assim, como eu falo, eu precisava viver o carnaval, né? Quando a gente começa a trabalhar muito com figurino, meio que você desmembra, né? O sambista é uma coisa e o ateliê é outra coisa. É um profissional, uma empresa que é contratada, que tem uma responsabilidade, horários. Você tem funcionário, você tem que entregar, você tem que ter resultado. Então, eu consegui desmembrar isso. E aí eu vou a convite da Mancha Verde, eu vou fazer comissão de frente na Mancha Verde, que era um personagem que foi no ano do Fundo de Quintal, que era para fazer o Bira presidente, que ele, eu preciso dançando de alguém que tenham trejeitos de mestre-sala, mas tal. Eu falei, então a entidade vai estar meio feliz esse ano. E aí, faltando 40 dias para o carnaval, a Mocidade me chama para cobrir um mestre-sala, e inicialmente era 40 dias, e eu deixei isso muito claro, assim, 40 dias, no 41 eu tô indo embora, porque não é mais não é minha vibe, eu não quero mais. E aí a Érica Ferreira, que hoje está na Tom Maior, né? Aquele jeitinho da Érica lá, ela... Bi, fica mais um ano, vê se você gosta, tal. Porque para mim eram tantas decepções, né, que eu tinha passado, por N motivos. Alguns até culpa minha mesmo, né? Muita coisa que aconteceu foi culpa minha, por não enxergar ou por não compreender algumas coisas. Fases da vida, né, gente? Que eu acho que isso vem com a maturidade. Eu acho que a idade, gente, conta muito, velho. Sim. Assim, podem falar que não, mas é talentoso, é isso, é aquilo. Cara... A maturidade, ela faz total diferença em muita coisa no carnaval, assim. E que essa maturidade também veio no momento certo, que você era um mestre-sala do quadro de casais do Mocidade Alegre, junto com a Simone, até que surge a oportunidade de ser primeiro mestre-sala da Morada do Samba. Então, eu falo, Mocidade, ele tem mania de sacudir meu cérebro, sabe? Finalmente, agora ele sacode tudo, sim, né? E finalmente, Diego Mota é o primeiro mestre-sala numa escola como Mocidade Alegre, tira a nota máxima com a Nath, com a Natália. Um beijão pra Natália também. Beijo, porta-bandeira. E aí o sonho se concretiza de uma vez por todas, cara, né? É muito louco, assim, e eu confesso que até hoje, pra mim, às vezes a ficha ainda não cai, sabe? Às vezes eu vejo alguma matéria ou alguma coisa assim, o casal do Mocidade. Eu falo, cara, esse casal do Mocidade sou eu, porque era uma realidade tão muito distante. Eu falo direto, todo mundo falou, Diego, falaram esses dias, para de falar dos 18 anos, já tá maçante. Eu falei, cara, mas é a minha história, eu não posso não falar disso, porque eu acho que isso é importante para outras pessoas também. Eu esperei exatamente 18 anos para assumir um pavilhão no grupo especial, né? Beleza, passei por outras escolas, mas assim, é significativo, né? É significativo para quem é mestre e porta-bandeira estar defendendo uma nota no grupo especial, que é o grupo principal.
Então, assim, foram 18 anos. Então, é muita coisa, né? Eram graças- quantas faculdades eu poderia ter feito em 18 Mas graças anos? a Deus deu tudo E certo deu e tudo continua certo. dando, né? Não, até hoje não caiu minha ficha, eu falo isso direto, não caiu minha ficha. Tô muito feliz, muito satisfeito com tudo que aconteceu. Trabalhamos muito, com tempo muito apertado. Mas é isso, cara. O Mocidade conseguiu despertar aquele mestre-sala lá de trás, assim, que por um tempo eu consegui deixar ele frio e no tempo dele. Então, assim, foi bem... Tudo no tempo certo. Eu acho que o universo, eu falo muito de universo, porque acredito muito nessa questão da lei do retorno, enfim, de você projetar as coisas. Eu acho que tudo que eu vivi no carnaval, na questão mestre, sala e porta-bandeira, eu planejei e sonhei com isso durante muito tempo. Eu só tive que esperar o tempo certo, né? Que às vezes a gente não entende. Mas quando veio exatamente tudo como eu sempre planejei, assim. Campeonato, nota, prêmio e, sobretudo, reconhecimento e respeito, que eu acho que é o que todo mundo quer como profissional. E ensinando muita gente também, graças a Deus, que você também foi instrutor de várias pessoas. E amém, tá dando tudo certo até agora. Isso. Voltando na questão dos figurinos de carnaval e também nessa questão de você auxiliar carnavalescos, inclusive você participou como membro ali daquela equipe do ano de Moçambique, da Nenê de Vila Matilde, que foi um carnaval icônico, que inclusive tinha Bruno Oliveira ali trabalhando. Comissão Casal, maravilhoso também, uma roupa icônica. Inesquecível, né? Aquela roupa. Maravilhosa, acho que foi um dos melhores trabalhos seus, assim, quando entra na vez, você fala, caramba, né? Diego, você participando ativamente desse enredo, participando do desenvolvimento disso junto com o Renan, isso, né? Que hoje, inclusive, o Renan carnavalesco Renan hoje Iberto, da Moon. Carnavalesco da Moon. Você vendo essa trajetória ali e, paralelo a tudo isso, o seu ateliê crescendo cada vez mais e o figurinista de carnaval chegou. O figurinista especializado em carnaval chegou. O figurinista, ele vem... Eu acabo conhecendo o Renan, que também era mestre-sala, em um curso de mestre-sala e porta-bandeira, se não me engano, no Projeto Barracão da época. E Renan, ele já desenhava. O forte do Renan era desenho. Né? Ele desenhava muito bem desde sempre. Tanto que hoje o que eu desenho, eu acho que foi vendo ele desenhar. Eu era meio chato, assim, eu falava, me ensina. E eu já... Devido a ter começado lá no Estrela Cadente, onde você tem que pegar uma ala com 10 penas, dividir 10 penas para mais 10 alas... você cria uma facilidade de solucionar problemas e de materiais e de alternativas. Então, assim, eu tinha já essa sacada mais de rapidez, de ser sagaz com parte de material, e ele nessa parte mais de plástica mesmo, que foi uma coisa que eu tive que aprender com o tempo. Né? Eu era resolve, tem que ter 5 penas, é uma pena para cada um. Então tem que ser 10 penas, corta as 10 penas no meio e cola a outra pontinha. Sabe? Eu sempre fui esse cara da rapidez. E aí a gente, um dia conversando, ele falou, vamos abrir um ateliê? Eu falei, vamos abrir um ateliê. Eu já tinha tido um ateliê antes, que eu fiz, se eu não me engano, casal da Combinado de Sapopemba, que também foi uma loucura, tipo, Diego, você faz casal? Eu falei, claro, eu faço. Sério? Desenha. Desenhei lá, eu tenho esses desenhos até hoje, tudo torto. Mostrei pro Bel Calado, ele falou, cara, que lindo, vamos fechar. E eu lembro que, eu não vou falar valor, mas era uma coisa tão irrisória quando eu fechei, assim, que eu falei, beleza, tanto. É isso. Aí ele falou, tá bom. Eu acho que ele riu tanto depois de mim, assim, que ele falou, que moleque maluco. Como que ele vai fazer casal com 10 reais? Tipo... E aí eu fui fazer casal, conversando com o Renan um dia, ele falou, vamos abrir um ateliê junto. E abrimos esse ateliê. Só que o Renan, ele já era carnavalesco porque ele desenhava. Então eu fui meio que me peguei no ombro dele e fui indo. E ele era matildense, né? Então, assim, o Renan, ele conhecia todas as dores da Nenê de Vila Matilde, que vinha de uma situação, tipo, de... pós-sal, né, que tinha caído, e aí ficou no acesso, e aí uma retomada de organização, e aí ele criou um projeto de organização da escola, baseado naquilo que ele tinha de vivência. E aí eu participei desse projeto, também tinha minhas experiências com o Leandro de Itaquera, enfim, e aí eu fui meio que ajudando ele nesse processo, e apresentamos para o Manteiga, e o Manteiga falou, poxa, adorei, legal, muito bacana, as ideias que vocês tiveram, vocês conseguem pôr em prática? Eu falei, tá bom, acho que sim, conseguimos. Ele falou, beleza, vocês são diretor de carnaval. E assim, tipo, é uma Nenê de Vila Matilde, cara. Você tá falando de uma escola que a velha guarda tem 70 pessoas, sabe? Era muito... E assim, 2 moleques, que é uma coisa que eu acho que a grande sacada ali nesse carnaval pra gente, embora eu não tenha finalizado esse carnaval por motivos de saúde, eu endoidei, né? Não tava psicológico preparado pra isso, bati a nave. E acabei indo embora justamente pra não atrapalhar o processo. Foi tentar fazer com que as pessoas enxergassem a nossa boa intenção e mudar coisas que era tão
já deles, sabe? Mas assim, cara, é legal, vamos por esse caminho, assim. E o Manteiga deu super liberdade pra gente. Então, assim, desde a da construção do enredo, que foi escrita por mim, pelo Renan e pelo Márcio Teles, na época, que também estava nessa direção de carnaval, no enredo a gente já conseguiu captar muita coisa da escola e fazer com que eles percebessem que a gente estava ali para poder auxiliar a melhorar. E aí a gente monta... eu não sei se eu vou falar uma informação errada, mas assim, eu não me recordo de lançamentos de enredo com espetáculos antes do Moçambique. Eu não me recordo mesmo, de verdade. Se eu estiver errado, depois alguém me corrige. Mas a gente monta um espetáculo assim com 100 pessoas da comunidade, baiana, criança e macaco pendurado na iluminação. E foi uma coisa assim que a gente conseguiu mover todo mundo. E eu acho que é ali que foi a diferença. Porque a escola meio que abraçou e falou, meu, esses moleques, eu acho que eles estão fazendo uma coisa que vai dar bom, sabe? E a escola abraça o projeto, assim. Então foi um carnaval que pra mim foi assim, muito marcante no entendimento de que, cara, não se faz nada sozinho. Você tem que trazer as pessoas com você, sabe? Eu acho que é um personagem que tem aqui dentro também, mais uma entidade que eu não desenvolvi ainda, que é esse diretor de carnaval, que eu tenho logo um dia desses aí... Mas tem um tempo ainda pra acontecer eu isso. me imagino bem barrigudão, com umas guias igual o Laíla. Mas ele vai voltar. Velhinho, e aí, tempos depois disso... Careca eu já sou. Aquele, eu vou ser presidente, eu te contrato. Arrasou. Tá? E aí, tempos depois, essa parceria com o Renan termina e você caminha para o ateliê Diego Mota, que eu já vou falar sobre ele, porque agora também eu quero saber do ateliê Bruno Oliveira. Porque o ateliê Bruno Oliveira é uma referência para muita gente. Não só para os que confeccionam os figurinos de carnaval, para aqueles que fazem o sonho acontecer, mas também para os seus clientes. Eu, pelo menos, eu tenho vários casais que sonham em ter uma fantasia do Bruno Oliveira, né? Eu também trabalho com várias pessoas que fazem figurino. Primeira esse ano. Não é? Anos. Eu também tenho várias pessoas que trabalham com figurino, graças a Deus, que sempre fizeram trabalhos excelentes, ótimos, né? Nunca tive problemas em relação a ateliês. E eu vejo que as pessoas, quando chegam no seu... O olho brilha, tem uma conversa, tem um entendimento e tal. Quando nasce o ateliê Bruno Oliveira? Então a gente finaliza ali 2006. Acabou ali. 2006, ele termina de uma maneira conturbada para mim, né, na Grande Rio, no sentido de saúde também. E volto do Rio meio... E agora? Não sei se eu quero mais viver tudo isso. Não sei se é para mim. Crises. Só que o Rio me fez enxergar o carnaval também de outro. Por outro prospecto, por outro... A expertise muda, lógico. E aí eu falo, não, então agora é a hora de eu mostrar que eu aprendi um pouco também e que aqui em São Paulo vai dar bom. E aí em 2006 eu abro o ateliê Bruno Oliveira. Então a partir de 2006, né, a gente inaugura o ateliê. Olha, o ano que vem vai fazer... Daqui 2 anos faz 20 anos. 20 anos hein, galera? 20 anos de ateliê. Já estamos ansiosos. Vamos ver aí. O que a gente vai preparar? O livro vai vir. A gente tem que contar toda essa história, né? Porque é isso, ó. Aqui num bate-papo a gente não consegue contar. Não consegue, são horas e horas. Infelizmente, nosso tempo é muito pequeno. Mas, assim, é muita história que acontece. E aí, né, em 2006 a gente começa. Eu ainda tinha essa proximidade com comissões de frente, então ainda fiz algumas comissões de frente ali no Pérola, junto com o Delmo e tal. E aí depois começa essa paixão por casais, né? A convite do Tito Arantes. Saudoso Tito Arantes. Eu assino meu primeiro casal, que foi pro Águia de Ouro, com a Laís. Laís e Rubens. Então, é o primeiro casal, né? Era um ano que o Águia estava no acesso. E aí faço essa roupa. E aí depois, dali pra frente, foi, né? O que eu falo é só que eu consegui, talvez, participar dessa transição até de investimento... cuidado. E de cuidado com esse critério, né, com esse quesito. Porque aí a gente faz a roupa do Peruche. Que foi o marco. E aquela roupa foi o ano... Acho que 2011. 2010 ou 2011? 2011. Era a Vitória de... Como era o nome da deusa lá? Eu esqueci. Né? Ali. Que era a roupa da Cíntia e do Cara, do eu era Emerson. é o ano que eu estreava na Leandro, e aí eu naquela ansiedade de... Sei lá, no acesso, né? Aquela ansiedade de carnaval...
Cara, quando a gente via aquilo na televisão, a vontade era, tipo, ninguém desfila mais, galera. Não vai, que não precisa nem ir. E que porque ali aquela roupa ali, muda cara, a estética, o padrão Tudo. de se vestir um casal de mestre sala e isso. porta-bandeira. E a gente começa a enxergar o... Não é uma preferência também estética, mas a gente começa a ver a cara do trabalho do Bruno propriamente dita, né? Que Você é um olha... ano é um ano que eu tenho, né, essa roupa e tenho a roupa da Nenê, que é do a Sal. do sal, branca. Que também incrível. era uma Branca. roupa É uma joia. lindíssima. E aí começou, né? Então depois veio o Gaviões, logo depois, né? Então o Gaviões entrou também nesse período e logo depois já entra a Mocidade. Que aí tinha tido a chegada da Karina e depois de um ano... Lembrei, Vitória de Samotrácia. Ó. Eu pesquisei aqui, porque eu não falei, preciso Eu não entender lembrava. A Marildo. a personagem, porque era muito era bonita aquela Marildo. roupa. Tá linda aquela roupa. E aí vem Mocidade, né? Com uma nova, que é uma coisa eu acho que é até interessante de colocar, com uma nova responsabilidade também. Porque aí chega a Karina. Né? Outro padrão de corpo. E aí eu comecei a entender Karina essas Zamparoli. diferenças. Né? Karina, então, né, primeira porta-bandeira da Mocidade na época, que tinha uma estrutura física diferente das outras portas-bandeiras, Que né? também, pra quem não sabe, pra quem tá nos assistindo, Vitória, ó, tô com a Vitória dessa Samotrácia na cabeça. Karina Zamparoli, pequena, baixinha, Uma menina miúda. delicada, uma boneca, uma bailarina. E como colocar uma roupa de porta-bandeira, que é Porta-bandeira. imensa, é pesada, e ali começa o seu estudo em relação aos corpos e ao que permite aquela menina a carregar. E aí, nesse ano, eu tinha os opostos, né? Eu tinha a Paula Penteado, uma mulher gigante, vestindo no vai-vai, e a Karina, né? Um minhonzinho. Uma menina, uma boneca. Bruno, como que começa realmente este estudo e como que você realiza esse estudo para chegar na necessidade de cada corpo? Por exemplo, a modelagem que precisa ser diferente. Se ela é gordinha, a modelagem é de um jeito. Se ela é muito magra, a modelagem é de outro. Se ela tem pouco busto, ela é de outro. Como que você começa esse estudo em relação às diferenças e essa diversidade dos seus clientes? Uma coisa que é muito legal é dizer, nenhum figurino tem receita de bolo, sabe? Não é uma forma pronta que você vai ali, o que você fez para um, você faz para o outro. Quando faz assim, não dá bom. Não é? Então, falando até desse processo do Mocidade, a Mocidade me deu a liberdade, na época o carnavalesco Sidney e a presidente Solange, de começar a criar os figurinos da Karina. Então, eu desenhava esses figurinos, eles me passavam, né, o tema dessa roupa, e eu comecei a ficar responsável pela criação. Então, desde a criação do figurino da Karina, eu já conseguia entender as necessidades que ela precisava para o desfile dela e o que a gente precisava ter naquela roupa para facilitar, para ganhar volume de uma maneira leve e assim construir uma roupa para ela. Mas essa coisa do respeito, eu falo que talvez a vaidade que eu não tive, eu acho que eu nunca tive. Por exemplo, a roupa do Peruche hoje era uma roupa que eu conceberia de outra forma. Que era uma roupa, aquela roupa era uma roupa pesada. Enorme. Era uma roupa enorme. E que a gente ainda chegou a falar no momento ali, vamos diminuir um pouco? E aí talvez o ego de todo mundo, aquela exuberância de perder, né? vamos desse jeito. Hoje em dia eu não permitiria mais, eu já teria tirado e falado. A competitividade tirei. também mudou, né? O quesito mudou e pede-se que esse traje seja funcional, assim como um traje de uma comissão de frente, né? Ele tem que ser lindo, a obrigação é ser lindo, né? A gente trabalha pro visual. Porém, hoje a técnica, ela é muito mais importante. E quando eu brinco que não tem mais casal que entra na avenida, né? Eles entram ali, a gente entra incorporado junto com eles. É uma porque equipe. É uma equipe, a responsabilidade de um ateliê que assina, né, uma comissão de frente, que assina uma sala porta-bandeira, ela é tão grande quanto eles que estão ali dentro da pista. Porque é isso, a gente tem a responsabilidade de garantir aquela nota junto com eles. Tanto na integridade, mas quanto na técnica e na possibilidade de fazer uma roupa que permita eles desenvolverem o que eles precisam fazer. E aí entra um estudo de materiais, de confecção, né? E eu acho que o diálogo e o processo de confecção ele é muito importante.
Hoje, né, no nosso time, assim, eu falo que nos casais que a gente veste, na nossa família ali de casais, eu acho que o diálogo, ele é... Eu acho que para tudo na vida, a comunicação, Sim. ela é tudo, né? Mas no processo de confecção das roupas e nos processos que a gente desenvolve dentro do ateliê de etapas e de estudos, é isso, não adianta você pular às vezes, se você pula uma etapa sem aquelas pessoas estarem presentes, provando, você pode ter um deslize e ter passado do ponto, né? Então, eu acho que esse passo a passo, ele é o grande segredo. E respeitando as formas, as alturas, as estruturas, até mesmo o estilo. Um casal que ele é mais contemporâneo, de um casal mais clássico. Compreender a dança, né? Tudo isso tem a ver até com a maneira de se desenvolver a roupa. E, inclusive, comissão de frente, que eu acho que é um grande desafio seu, né? Trazendo até, dando um pulo aí na sua trajetória. Aquele comissão tinha parado. É isso que eu ia falar agora. Quase foi obrigado a voltar. Dando um pulo, porque eu também vi ali esse acompanhamento de perto aqui, principalmente desse último ano. Você faz aquele figurino do último desfile dos Gaviões da Fiel de 2024, que também ficou muito marcado, icônico, porque também o pessoal se pendurava lá no carrinho e voava e voltava. E ao mesmo tempo tinha aquela coisa da roupa espelhada, que tinha um truque ali, ok, mas como impactar visualmente e ao mesmo tempo oferecer funcionalidade a essa comissão e segurança. Testes, provas. Eu acho que é isso. Esse entendimento que a construção do figurino ela tem que ser adequada para tudo isso que vai acontecer. E eu acho que talvez essa bagagem, hoje até mais, o teatro hoje me traz muito isso, né? As novas experiências que a minha vida tem, né, me trago, eu consigo implantar no carnaval. Eu acho que o carnaval me ajuda muito aqui, mas o teatro também me ajuda muito aqui. Aperta o pausa nessa coisa do teatro, porque eu vou querer saber mais a fundo. Tem isso ainda, né? Mais a fundo. Mas eu acho que essa questão das comissões, obviamente, assim, o critério de comissão de frente também, ele é muito denso, né? Ele é muito cheio de peculiaridades ali, mas eu gosto dos desafios. Obviamente, eu gosto de sempre... Tem que ser maluco o projeto, tem que ser, sabe? Tem que ser alguma coisa que me dê vontade de fazer. O que eu falo que, assim... Ousadia, né? Eu já fiz um pouquinho de tudo. Então, hoje, para eu mergulhar num projeto, eu tenho que sentir tesão por aquilo. Eu não sou movido por dinheiro, eu sou movido por prazer. Eu amo o meu trabalho, né? Eu falo, tô com os meus 40 anos de idade, eu tô fazendo isso desde os meus 11. Então, fora o business... Se o olho não brilha, não funciona. E quando eu recebo aquele projeto dos Gaviões, eu falei, opa... É meu. Né? Então, assim, contando com os Gaviões, o ano passado a gente tinha 5 comissões de frente no grupo especial. Na verdade, foi só criação, né? A gente concebeu o protótipo, que é da campeã do Carnaval. Né? Fizemos o protótipo da comissão do Mocidade. E aí a gente tinha Tom Maior, Rosas de Ouro, Vai, Gaviões. E as reproduções, né? O que me encanta também é isso, porque fazer um casal, ok, são 2 peças, né? Mas as reproduções das comissões, que são várias e todas com a mesma qualidade, todas com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, não é para qualquer um. Fora isso, né? Graças a Deus eu tenho uma equipe também que é muito apaixonada. Enorme, gigantesca e comprometida. E enlouquecida como eu, assim, né? Apaixonada. Mas eu falo que a logística, né? Do preparo e da montagem de tudo isso. Imagina a gente ter 3 comissões de frente basicamente seguidas no mesmo dia de desfile, com 3 equipes distintas. Aí eu falei, não, 3 num dia não dá mais porque eu só sou um. Então, assim, eu tinha 3 equipes, mas eu queria estar nos 3 lugares. Então, eu falei, vou respirar um pouquinho, porque 40 a perna já tá doendo um pouquinho mais, a gente tem que... Mas eu gosto desses desafios. E, na verdade, é isso. Quando chega um projeto e o projeto faz os olhos brilhar, eu acho que eu mergulho. Hoje mesmo eu saí do ateliê e de uma das comissões que a gente vai assinar esse ano, e a gente fez uma reunião. Eu falei, oi...
que delícia, sabe? Porque é muito bom você ter a oportunidade de se inserir no carnaval trazendo diferenciais também. Eu acho que esse é o grande prazer do profissional, sabe? É de você poder colocar suas pitadas ali de loucura e somar para esse grande espetáculo. Assinar, né? Ateliê Diego Mota. Sou eu. Ele nasce, se solidifica e a empresa cresce, não é? Até mesmo com uma sede diferenciada, que ao longo dos anos essa sede foi aumentando. Graças a Deus. Eu cheguei na porta outro dia dele e comecei a chorar, porque eu não tinha visto Maluca, ainda. chorando. É muito emocionante de ver, né? Esse crescimento. É que você acompanhou a história desde o começo, né? E assim, tem muitos altos e baixos, né? Então, tem uma... Hoje, o que tem lá, que eu falo assim, o que a gente construiu junto, é muito emocionante ainda pra mim. Esses dias eu tava vendo a pandemia, cara. Quando eu lembro de pandemia, e esses dias eu tava meio surtado na tele lá, problemas, né? De dia a dia. E aí eu abri uma lembrança do Facebook, e por coincidência era o mesmo dia que eu tava carregando o caminhão pra desmontar o meu ateliê na pandemia. E aí eu sentado no jardim, tem um jardinzinho assim, eu falei, caramba, velho, eu ia até surtar, mas eu não vou mais. Sabe? Porque olha que mundo maluco, sabe? Tipo, há 5 anos atrás eu tava enchendo um caminhão com tudo que eu tinha, porque era tudo que eu tinha, né? E parando o sonho. Acabou. E acabou. Tipo assim, o que eu vou fazer agora? Porque, assim, eu não sei. O Bruno, não sei se ele tem a mesma sensação que eu tenho, mas, assim, eu me dediquei tanto a trabalhar com isso, há tanto tempo, que eu fico pensando, se eu parar de fazer isso agora, eu vou fazer o quê? Porque eu não tive um plano B. Eu tinha tanta certeza que iria dar certo, que eu não tive tempo de pensar no plano B. Então, assim, hoje você fala pra mim, eu sou cabeleireiro formado, Tia, você vai fazer o quê? Se acontecer... Cara, não sei. Assim, eu de verdade não consigo me ver fazendo outra coisa. Porque realmente é uma coisa que vem de muitos anos, é uma bagagem muito longa, é sonho em cima de sonho, e rasteira em cima de rasteira, e levanto em cima de levanto. Então é muito louco. Eu dei uns sacodes também, eu pegava assim... Bruno me salvou numa situação um dia... Peguei assim, ó, chega! Polêmica! Falei, chega! Esse cara aqui Mas assim como você foi pego lá atrás por alguém... É isso. Que deu aquela ligada na tomada, Exato. Você também agora tá dando em outras pessoas. O Bruno, eu adoto ele de padrinho sem ele saber, assim, sabe? Eu falei, cara, esse cara é meu padrinho. Eu falo muito, assim, quando eu converso... os meninos trabalham comigo hoje. Eu tenho alguns meninos que trabalham lá que também têm ateliê, têm sonho de ter ateliê. E vê o Bruno como uma super referência, etc e tal. E eu falo, cara, a primeira coisa você não tem que temer o outro, sabe? Primeiro que a gente tá falando de arte, cara. Arte é arte. Quem gosta de Mona Lisa não gosta de Romero Brito. Sim. Entendeu? São coisas distintas, mas nenhuma delas deixa de ser arte. Então, assim, não temer o próximo. Eu lembro que eu fazia casal também, né, fiz casal no grupo especial e etc. Eu ligava pro Bruno pra perguntar a quantidade de pena. Amigo, quantas? Porque eu não sei. Sabe? E ele prontamente, amigo, ó, uma média de X, uma média de... Assim, ele nunca teve essa... Não, ele tá chegando, e eu acho que não é isso, porque são visões... Na verdade, assim, eu falo que muitos profissionais, até hoje, graças a Deus, assim, eu tenho muito isso das pessoas me procurarem sempre para falar, para perguntar, tirar uma dúvida, falar qual material é aquele. E para mim, é o que eu falo, a história de cada um é a história de cada um. Exatamente, cada um hoje, por exemplo, é o que eu falo assim, hoje, por exemplo, com o forte do Diego, que são os figurinos de personagem, eu falo, isso lá atrás, para mim, chegou um momento que era o que eu era apaixonado. Depois as coisas foram... Vão evoluindo de uma outra forma. Mas, assim, hoje saber que, por exemplo, ele movimenta uma indústria que é um mercado gigantesco. Enorme. Que eu não tive condição de fazer, porque eu já não tinha mais tempo, paciência, porque é um mercado também que... Exige muito, cobra muito. Eu tenho algumas demandas desse mercado ainda, que são clientes Acontecem. ainda que ficaram ali comigo, mas era um mercado que ele te enlouquece pela demanda. E a sazonalidade dos projetos... Então, com as outras interferências das coisas do ateliê, eu tive que dividir e falar, opa, não dá pra mas fazer tudo. É muito legal você ver outros profissionais chegando e falando, pô, me dá uma dica. Então, assim, hoje eu acho que, eu falo da molecada, assim, eu me dou bem com todo mundo, porque... É uma forma de gratidão também, sabe? De você dar esse retorno e você dar esse auxílio.
uma forma de você agradecer tudo aquilo que você também recebeu, né? Eu acho que E espaço, Dani, tem pra todo Tem mundo. pra todo demais. mundo. Tem pra todo mundo. Tem É uma mercado coisa pra que eu todo falo mundo. muito pra galera que chega lá, às vezes. E eu falo isso assim, no primeiro contato. A pessoa tá chegando pra fazer eu não falo que é uma entrevista, é um bate-papo. Porque eu tenho que explicar pra ele não o que é o trabalho, eu tenho que explicar pra ele o que é o ateliê. Sim. Né? Porque são várias coisas envolvidas. E eu falo, cara, se você tá aqui hoje pra ficar 1 ano, pra você pegar a experiência, ok. Eu só quero que você me fale isso. É só isso. Amigo, eu quero aprender tudo, Seu que eu vou objetivo. montar um também. Porque até o meu direcionamento com você vai ser diferente. Falar, amigo, olha, um dia, se acontecer com você, não faça assim. Não tem Pode problema. até ajudar melhor, né? Não tem problema, De uma sabe? melhor forma. E eu gosto muito disso. E eu, assim, eu acredito que eu não tenho ainda esse legado. Mas eu vou sentir um enorme prazer de poder dizer assim, pô, a Dani Renzo passou por mim lá e hoje ela tá, tipo, Com voando, sabe? Eu acho que isso pro profissional e pro artista é aplauso, velho. A gente vive de qualquer aplauso. profissional do carnaval, seja da área da dança, seja da área da música, ou seja da área da plástica, do visual. Qualquer profissional do carnaval precisa ter alguém para formá-lo. Sim, Então, sim. você tem que ter essa generosidade para formar outras pessoas e também para receber esses ensinamentos. Por exemplo, quando eu estou dando aula para alguém, é tão prazeroso você ver aquele resultado, você ver aquilo acontecendo, que eu acho que deveria ter mais no E carnaval. a troca de aprendizado, ela é constante. Mais, ainda mais pra Na você ter. verdade, é o que eu falo. A minha faculdade é o ateliê diariamente. Óbvio. Sim. Então, até hoje eu estou aprendendo, eu Sem estou dúvida. estudando, eu estou querendo mais, eu estou buscando pessoas que possam agregar conhecimento, sabedoria e estudo. Nunca é demais na vida de ninguém. Eu falo lá no ateliê que a gente é um espaço coletivo de criação, né? Porque assim, muita gente acha, o Diego faz tudo. Cara, hoje... Olha como isso é importante que você falou. Um espaço coletivo de criação. coletivo Porque às de vezes, criação. aí volta até um pouco na história lá de trás, do Bruno, com o Zaniewski. Cara, às vezes eu tô vendo esse microfone de uma maneira tão obcecada, e aí às vezes o menino que chegou ontem, ele fala, poxa, talvez se a gente fizer... Posso testar? Pô, e às vezes é uma coisa que você fala, cara, era isso. Porque eu também tenho aquela coisa da cabeça cheia, né? Eu acho que quem é líder, por exemplo, no caso do Bruno, não é só o trabalho artístico em si, né? Envolve outras coisas, né? Você está administrando uma empresa com funcionários, eles têm família, eles têm responsabilidades, eles ficam doentes, eles têm problemas pessoais. Então, fora toda a sua parte criativa, você ainda é um empresário, né? Eu conversei muito com a minha psicóloga uma vez, ela falou assim, quem é o dono da sua empresa? Porque eu era o cara que ficava lá em cima sujo de colo o dia inteiro, e sem dormir, porque eu queria estar ali, eu queria viver. E ela falou, tá, mas alguém vai ter que ser dono dessa empresa, Diego. Não dá pra você ficar lá só sujo e criando, alguém vai ter que cuidar do funcionário que tá triste, que brigou com o o lado outro. empreendedor, é o lado de que, empresário. né? E aí tem você a folha de começa a pagamento, ver... né? Exato. Você começa a ver que você vai ter que ter... Se você já tinha 10 braços, você vai ter que ter 18 agora. E é um rolê muito louco, assim. Diego, você falou em relação ao processo de criação. Eu queria entender um pouquinho como que se dá esse momento que você recebe um figurino e aí você transforma aquilo do papel em algo real. Certo. Até chegar a este real. Qual é o caminho? Assim, leigamente, né? Estou te perguntando, até mesmo para quem está nos assistindo, ok, recebi um desenho ou recebi uma ideia e preciso transformar este figurino e vê-lo na avenida. Eu começo por onde? Eu começo testando tecido? Começo testando material? O que eu faço? Aí são 2 caminhos, no meu caso, né? Bora Hoje eu lá. trabalho com essa questão de personagem vivo, eu consegui criar uma outra metodologia de trabalho que, de certa forma, me favorece mais como artista, né? Porque é uma coisa que faz prevalecer a minha vontade artística. Então, assim, a galera confia em mim a parte de criação e de ideias, de novidades, de inovação. Então, acaba meio que deixando mais saboroso o rolê. Na questão de carnaval já é um pouco diferente, né? Porque, assim, existe uma hierarquia que deve ser cumprida, né? Existe, eu sou o responsável por esta comissão de frente, no caso. Mas, fora a comissão de frente, tem uma ala atrás da comissão de frente, que eles têm uma ligação, que tem um carro lá atrás, que tem uma ligação com tudo aquilo. Então, assim, não é a nossa vontade. Eu acho que a primeira coisa, cara, é ter essa
esse entendimento da cabeça do carnavalesco, é entender o que ele... Tá, amigo, o que a gente quer passar com isso daqui? O que a gente precisa passar? O que você quer que eu passe nesse figurino? E é o diálogo, que eu acho que é o principal. É você entender com o cara que pensou, que idealizou aquele contexto, o que ele quer representar. Eu acho que a primeira coisa é isso. Ah, beleza, consegui captar, consegui entender, eu posso te trazer algumas ideias? Ah, não tô aberto à ideia. Não, tô aberto à ideia. E aí essa questão de criação, acho que ela começa nisso, né? Essa questão de dialogar. Quem é artista, ele é muito de... Eu tenho certeza que o Bruno é assim também. Ele é muito de montar o figurino antes dele acontecer. Então, assim, às vezes numa conversa, eu queria muito que essa asa ela me desse uma sensação de leveza. Porque no abrir alas eu vou ter, sei lá, bolas flutuantes. Automaticamente você já te leva para um lugar que você fala, cara... Isso aqui eu consigo fazer com, sei lá, com uma seda. Interno. A inteligência não artificial humana. E é um rolê bem maluco, mas acho que o primeiro passo desse processo criativo é você entender o que você precisa passar daquele figurino, o que ele precisa remeter. Né? O dos gaviões, por exemplo. Ele é robótico, ele é cibernético, ele é... Não, ele é um Pierrot. Não, ele é um Pierrot, Agora, um Pierrot cibernético é um Pierrot cibernético. Um exemplo. Então, assim, é você entender qual que é o rolê do carnavalesco, primeira coisa. E aí, depois, cara, varia de profissional para profissional, né? Tem carnavalescos que deixam você à vontade para você propor. Ah, Bruno, propõe aí. Ah, Diego, propõe aí o que você acha. E aí você traz todas as suas ideias e aí você vai meio que alinhavando as dele com a sua. Tem carnavalesco que já traz quase que tudo desenhado. Eu trabalhei com o Zixon, já tive comissão com o Zixon no Gaviões, que ele falou, amigo, é isso aqui, ó. É um Pierrot no ano do baralho. É um Pierrot e ele tem que ser essa cor e vai na fé. Assim como já tive figurino que ele falou, não, eu quero bolinhas de isopor por tal, com meia fina e você vai fazer parecendo uvinhas, depois vai vir com a pintura de... E ele já veio com a ideia já pré-fixada. E aí você tem que desenvolver aquilo que ele imaginou. E dentro desse desenvolvimento, uma curiosidade também, dentro desse desenvolvimento... Como que você faz o encantamento acontecer para quem está assistindo? Por exemplo, vou fazer um figurino, tararara, ok. Será que aquilo que eu estou pensando, será que aquilo que está sendo projetado na minha inteligência não artificial, será que realmente eu vou atingir quem está lendo essa fantasia, quem está vendo aquele resultado? Eu tenho algumas técnicas que eu usava, que eram pessoas neutras, né? Por exemplo, família. Família é um termômetro... Eu tenho uma mãe extremamente chata, extremamente difícil e inabalável. Ela é complicada. Então, assim, hora de teste. Pô, vamos montar tudo? Eu sou o cara do bota tudo no manequim. O pessoal odeia na ateliê até hoje, inclusive. Que eles falam, tira do manequim, porque se você deixar no manequim, você nunca vai deixar pronto. Porque pra mim nunca acaba o figurino. Se eu pudesse, eu tava fazendo figurino até o último dia, assim, porque eu sempre acho que tem alguma coisa que poderia dar uma mexida. Então eu sou do visual. Eu não sei porque tem uma... Eu já tenho outra teoria. Tem uma tal de Daniela que é meio figurino assim bonito, figurino pronto. Então tem uma hora que ele tem fim. Não, também tem essa parte. Eu lá no ateliê eu falo... Mas tem um deadline também, que chega uma hora que tá não dá pronto, mais. tá lindo. Mas aí o legal de você ter uma equipe boa, que consegue te entender como artista e falar, gente, vamos tirar do manequim, vamos embalar, por favor? Já foi? Porque eu sou o cara se deixar lá, eu vou ter sempre uma pedra a mais para colocar, assim, na loucura. Então, assim, meu negócio muito é visual, é entender o conjunto e tentar pegar esse termômetro de quem chega e que não participou do processo. Assim, principalmente quem não chegou Eu vi essa peça durante 15 dias. A sua visão dela já não é mais a mesma. Agora, quem chegou agora não. Então, assim, é uma mãe, é uma pessoa que não estava nesse projeto, então ela não pôs a mão na roupa. Então, eu estava fazendo casal. Fulano, vem cá, dá uma olhada. Eu acho que é você entender se... O facial nunca mente. Eu penso assim, o facial ele nunca mente, o olhar ele nunca mente. O encantamento para mim é isso, é você ver o conjunto, né? Que é uma coisa que eu faço e eu nunca tive o contato do Bruno, por exemplo, como cliente, né? Eu nunca fui cliente do Bruno. E é uma coisa que ele faz, esse encantamento, por exemplo, do casal. Agora como cliente. Né? Hoje eu sou cliente, então assim, eu sei o que é chegar lá numa prova que não é a final e você eu vi a roupa. É diferente de eu te mostrar a cabeça, o punho, a perna. Eu vi, aconteceu, tá aqui. Não tá pronto ainda, não tá faltando isso. É uma experiência. É uma experiência. Não pode ser só o simples fato de uma prova. Exatamente. Tudo. Eu falo que quando a pessoa busca
um ateliê ou um estilista, enfim, ela está buscando se surpreender. Então, é que nem o meu termômetro enquanto eu não estiver satisfeito, enquanto aquilo não faz o meu olho brilhar, Não tá pronto. eu tenho que estar... Eu tenho que falar. E aí, fora, né, a minha opinião, aí tem as votações. Eu brinco que é as votações, né? Porque eu sou muito democrático no processo de criação dentro do ateliê. Então, a gente tem muitos debates em cima de uma peça só. Tem essa forma e essa forma. E aí, qual que você acha? Melhor? Então, um vai por aquela. Aí, se ficam indecisos, então tá bom, eu vou escolher. Porque tem vezes que é isso. Porque o pessoal do seu ateliê eles são colaboradores, né, do seu trabalho. Na verdade, assim, a parte criativa do ateliê, ela não se dá só, né, pela cabeça do Bruno. Ela se dá pelo aquele time que vai realmente desenvolvendo tudo isso. Mas esse lance, que nem o Diego comentou agora, de você chegar numa prova e se surpreender, eu acho que, na verdade, eu falo, é a mesma coisa, né? Eu saí do ateliê agora, a gente está no meio de mais uma reforma do ateliê. Porque eu acho que é isso. A gente tem que fazer com que as pessoas tenham experiências. Então, ela é a experiência de estar naquele local, ela é a experiência da prova, ela é a experiência de você receber a sua roupa numa embalagem legal. Né? Então, tem essa coisa, né, das bolsas douradas. Bolsas douradas. É quase aquele do chocolate lá, que você tem que achar o cartão dourado para conhecer a fábrica. Aquela embalagem. Tem a bolsa dourada. Não, tem gente que já chegou no ateliê, assim, antes de fechar a roupa e falou, mas a minha roupa também vai vir naquela caixa dourada? Porque é isso. Eu já roubei caixa dourada para andar com a roupa que nem era sua, meu filho. Você não tá nem ligado. Já tenho lá em casa a minha caixa dourada. Eu acho muito Agora legal, eu tenho as minhas. Eu acho muito legal, assim, isso. E de ver depois que no carnaval as pessoas começaram a ter esses cuidados também, sabe? Da maneira de vestir a equipe, da maneira de... Sim. Sabe? De identificação. É isso. Sim. E aí não tem essa coisa da vaidade. Não. É o bem comum de todo... Sabe? Aquilo ali está fazendo bem para todo... Às vezes é uma ideia, uma novidade, Aí que nem, agora a gente tem a van exclusiva. Cada hora eu quero inventar uma coisa. Bruno, falando em cada hora eu quero inventar uma coisa, infelizmente a gente já está meio caminhando aí para os nossos minutos finais, mas eu não posso deixar de falar das inovações, né, que vocês buscam. E aí você faz rainhas, musas, destaques de chão e faz também a fantasia icônica de Paola Oliveira, na Grande Rio esse ano, a Onça. Como que foi fazer parte desse projeto e pensar até mesmo em questões tecnológicas? Incorporar outros pontos. A Aline do Mocidade Alegre, né? A Pamela na Tom Maior. Você busca não só o uso de materiais que são comuns, entre aspas. Estou falando entre aspas porque nada é comum no seu trabalho nem no trabalho do Diego. Muito bem pensado, muito bem estudado. Mas aí é um momento que você incorpora a tecnologia para provocar os arrepios em quem está assistindo. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente tem um mundo cheio de possibilidades. Então você tem que saber explorar ele. Eu falo que no meu tri, eu falo que eu tenho um tri ali no Rainha do Carnaval, né? Que é Claudinha, Teba e depois Verônica, que é onde... Eu acho que ali foi o ponto de partida das loucuras, né? Então, que você fez, aí fala um pouquinho para quem não assistiu esses concursos. na verdade, a gente teve consecutivamente, né, 3 anos seguidos, Sim, as 3 rainhas do Carnaval de São Paulo que foram vestidas pela gente. A Então, Cláudia veio de... Cláudia e Gino, pelo Vai Vai, era uma roupa que era o auge ainda, o início do começo do LED. Então ela dava uma virada e aí ela acendia. E ela era uma labareda de LED. Teba no seu no ano do tigre. Tigre, que aí é uma roupa icônica, histórica. E aí depois que chega, por isso chega a Paola com a onça. Mas é uma roupa que eu falo que o Tigre da Teba ele é mundial, assim. Ele é uma coisa que viralizou. Porque ela se transformava mesmo no tigre, E né? é uma roupa que viralizou muito. Uma assim, tigresa. Eu tenho réplicas dessa roupa espalhadas em alguns países. É uma loucura. E depois a Cláudia Gino, a Verônica. A Verônica com o robô, que era uma roupa toda de laser, enfim.
Então sempre foram roupas que levavam para um caminho. E depois eu comecei a inserir um pouquinho isso nas rainhas de bateria. Então a Aline, né, no ano passado, no ano do Samurai, no Yasuki, maravilhosa, a máscara abria. Maravilhosa. Claro que isso a gente vai agregando novos profissionais. Então temos agora profissionais de tecnologia que ajudam a desenvolver isso, entender esses mecanismos. E aí quando chega a Paola ela tinha algumas ideias na cabeça, mas era tudo muito ainda aberto, assim. Vira matéria no Fantástico. Assim, O cara é pesado. ontem a galera. gente fez, eu fiz inclusive uma reunião com a Paola ontem e a gente, uma das assessoras dela, eu acho que eles trouxeram um número, mas um dos vídeos tem mais de 97 milhões de views. É uma coisa assim muito grande. O que se tornou, a gente não esperava, né? A gente sabia que ia funcionar, mas que não, mas que ia ser essa repercussão toda que foi a roupa da Paola, a gente não esperava. E aí agora a régua sobe e a minha responsabilidade também do que fazer. Então é isso, é esse desafio que me move. Porque se estivesse tudo bem, tudo tranquilo, já está tudo certo, vamos fazer o arroz com feijão. Mas é esse desafio da superação. Aqui a gente tem a lente da verdade. Lente da verdade, quando o Bruno tá falando de desafio, o olhinho dele muda. Faísca. Brilha. Faísca. Assim, aí eu já imagino a cabecinha como que fica. Porque ele fica... Essa cabecinha ferve. O carnaval é isso. É isso. Nós temos que nos A mover essência. à base do desafio. É isso. Se reinventar. E aí, assim, aí não é só a Paola. É a Paola e mais várias rainhas. E porque para mim é uma obrigação de fazer aquelas clientes saírem dali satisfeitas e realizadas. Sim. Eu falo que eu brinco que elas casam todo ano. Então aquele dia é o casamento delas. Sim. Então tem que ser tratado com essa importância. Faz com parte do esse combo, olhar. né? É o combo. Isso. É o sonho, é a Então, realização. é o sonho da Paola, com o sonho da Aline, com o sonho da Ana Beatriz, da Samara e assim de Todas elas. tantas outras que a gente veste, sabe? Então, é buscando esses desafios constantemente. Tá dando bom, tá dando certo. E aí o Diego Mota... A cara dele falando é muito engraçado. ele É fica, como se né? tivesse também uma oncinha, né? Ele tá falando uma coisa aqui, quando ele começa a falar disso, desce, Eu ele sou já o homem. muda. Transforma. Ele se transforma. Bruno, é impressionante. Eu falei pra gente da verdade ali. Você tá falando, Mas quando é você isso. começa a falar do trabalho e você começa a visualizar aquilo, aí vem uma outra isso. máscara dessa persona. Porque a pessoa... E aí... Até a velocidade da fala Não vai é? aumentando, ele vai gesticulando. a parte eu acho que da cabeça mesmo funcionando e Mas que essa pensando inquietação é tudo. fundamental. É isso. fundamental. Você, Diego, ateliê Diego Mota, foi criado, tá tudo lindo, carnavais, parará. Começa a ir para um outro âmbito. Até mesmo teve criações aí no Rock in Rio, Foi. né? E aí começa a vestir até mesmo pessoas ilustres. Começa a ir para um outro lado do figurino. Chega em Elza Soares. Esse daí foi o meu... Né? Minha carta trunfo, assim, que eu guardo no meu coração. Até mesmo num momento ali de despedida, infelizmente. Eu falo que na minha vida sempre é tudo muito louco, assim, a experiência... De verdade mesmo, assim, eu nunca quis vestir artista, sabe? Não era a minha vibe, assim, não sei por qual motivo, não era uma coisa que eu pensava muito. Até porque eu nunca fui muito do casual, eu sempre fui do diferentão, sabe? Eu sou o cara que... Se você me pedir uma roupa com, sei lá, tampas de baleiro, eu vou fazer ela muito mais feliz do que se me der Swarovski, sabe? Sei muito bem. Inclusive, você fez um figurino uma vez para uma porta-bandeira só de cola quente. Você construiu um corpete todo de cola quente. Eu fui para um Miss Wesp, se eu não me engano, com uma candidata com um vestido todo... No traje de gala todo de cola quente, na época. E, tipo, alta custo... Porque, assim, cara... Eu não estudei para fazer o que eu faço, né? Eu simplesmente faço. Às vezes eu termino uma coisa e eu falo, cara, onde eu aprendi a fazer isso? Porque de verdade eu não sei. Às vezes eu vejo coisas de outras pessoas, eu falo, cara, eu já fiz isso em sei lá quanto tempo atrás, só que não postava. Eu era uma coisa... É muito louco. Então, assim, eu não consigo explicar de fato como é que eu me tornei o profissional que eu sou hoje. Assim, de verdade mesmo. E... enfim, é muito louco, gente. É meio místico esse negócio que a gente vive, não é? Meio maluco. Aí você tá falando da Elza. E tipo, e nunca...
nunca pensei em fazer artista, assim, sabe? E aí apareceu uma oportunidade através de um amigo, que também é amigo do Bruno, né? Na verdade. Os dois fizeram Elza. Nós dois fizemos Elza. E aí, pô, Diego, você topa. E aí vem. O Bruno é o cara do desafio, né? Não, eu topo e aí o olho brilha. Eu sou o cara mais medroso, assim. Eu fico assim, mas, gente, vocês têm noção que é a Elza Soares, velho? Gente, eu nunca fiz um cursinho de costureiro nem no bairro. Vocês têm certeza que vocês querem confiar em mim? Tem tanta gente. Não, essa é a vibe, é o que a gente quer, e vamos, e vai dar certo. E eu falei, tá, beleza, eu vou, e com antecedência, vamos ver o que vai dar. Na época eu fiz até a parte da cenografia também do. A composição do figurino dela, ela unia com o cenário, então era um turbante de 12 metros de altura. Diego, você faz? Eu falei, cara, eu tenho experiência de escola de samba, de barracão, eu acho que eu desenvolvo tranquilo. E aconteceu, né? E aí, enfim, aconteceu o que aconteceu com ela. 2 dias depois do nosso primeiro trabalho, na verdade, a gente tinha mais 3 trabalhos para fazer com a Elza. E aí, depois do primeiro, eu super me empolguei, porque eu falei, cara, não é difícil, sabe? Eu lembro que eu tive um problema na cabeça, né? Porque ela já estava bastante de idade, então não é aquela coisa de você, carnaval, né? Que você vai lá e mete um enforca-gato e fala, amiga, aguenta aí, é só 40 minutos. Com ela era uma outra tratativa. E eu falava, Elza, pode brigar comigo, viu? Porque tá machucando. Ela, não, eu não brigo com você, eu não brigo com ninguém. Eu falei, cara, é isso. Então, aí eu comecei a entender essa vibe desse mundo de artista. Eu falei, cara, eu acho que é muito legal, eu acho que eu quero... Vou que vou, no próximo trabalho eu vou arrasar. Aí, infelizmente, ela falece 2 dias depois, ou um dia depois que a gente gravou o DVD. E aí eu dou uma brecada, assim, e aí eu vou parar num Rock in Rio com o Caio Prado, que é um amigaço, assim, que também conheci através do Pedro Loureiro, que era o empresário da Elza, que me chamou para fazer um adereço para ele usar na MTV, e numa conversa, assim, num after... Vamos fazer Rock in Rio? Você faria? Eu falei, faço. Mas que ideia de roupa? Eu falei, cara, ideia é uma coisa que vem. Se você me der uns 2 dias, ele falou, beleza, eu fui buscar um jean. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu imaginei uma roupa metade de homem, metade de mulher, aproveitando a situação política do país, que era aquela época de Bolsonaro, PT e bandeira do Brasil, que parece que perdeu o sentido. Tava aquela mistura que tava todo mundo, eu falei, cara, eu imaginei uma roupa assim. E aí eu falei tão empolgado e ficou todo mundo tipo... Cara, é isso. É isso, é isso, é isso. E Santo Gin. Não deu tempo do gin, eu só trouxe o gin. E aí, beleza, você topa, Mota? Beleza, fomos ao Rock in Rio. Cheguei lá com a minha roupinha, tranquilinho. Falei, eu fiz bonitinho, né? Vai dar legalzinho. E aí eu me vejo numa cena assim, tipo, no camarim, com a galera toda comemorando, como se fosse tipo gol do Brasil, Copa do Mundo. E eles, cara, a gente é trend topping, o figurino. O figurino é trend topping. Diego, passa seu Twitter. Eu falei, não tenho. Diego, do seu Instagram, do seu ateliê. Falei, só tem palhaço lá, só personagem vivo, eu não faço essas coisas. Você tá maluco, você vem pra um palco desse. Então, assim, tem horas que eu não consigo entender a dimensão das coisas, sabe? Porque pra mim era um figurino que eu falei, vamos fazer metade, metade? Tomei um gin e idealizei ele na minha cabeça e tinha um propósito. Fiz o croquis e o que eu achei mais legal é que quando eu apresentei o croquis, cada um viu uma coisa. Eu falei, cara, é isso que pra mim é arte. Né? O que eu tô sentindo vai influenciar naquilo que eu tô vendo. Então teve gente que viu política. Teve gente que viu Elza Soares com Garrincha. Tipo, eu não pensei nisso. Mas ele viu, e depois que me falaram, eu vi isso, eu falava, eu também vejo. Porque eu vi. Então eu acho que isso que é o mais louco, o mais mágico, assim, de trabalhar com figurino artístico, é essas várias possibilidades que a gente tem. E o carnaval te aqueceu para você ter essa velocidade de raciocínio, estudo de materiais, desenvolvimento, tirar o desenho do papel, né? E aí vai pro personagem... personagens vivos. Vivos, né? Que tem essa questão sazonal que o Bruno falou, né? Tem a Páscoa, tem o Natal, aí tem os clientes, que aí são produtos específicos. Amiga. E aí olha onde foi cair. Foi cair em outro tipo de figurino, que é o figurino do entretenimento, do show. Que virou uma paixão outra história. Fulminante, assim. É uma paixão fulminante. E aí que eu falo, que eu volto lá quando você me perguntou sobre a diferença de carnavalesco, que hoje eu tenho clientes que por incrível que pareça, tipo, me consideram, tipo, muito foda no que eu faço, assim. Cara, eu não acredito. Eu já tive cliente que, tipo, juntou dinheiro pra poder fazer um figurino comigo. Cara, eu tô juntando, falta tanto. Eu falava, amigo, calma, não tem... Então, assim, ali eu me vi artista. Cara, as pessoas respeitam a minha arte, aquilo que eu proponho, aquilo que eu entrego. O cara chega e fala, eu quero um copo. Eu falo, então, todo mundo tem copo. Você vai ser um bully.
Ah, é um bully. E o cara compra a minha ideia. É sério, Mota? É, posso desenhar? Pode. Bum. É isso? Cara, eu nunca vi uma coisa dessa. Mas vai dar bom. Eu falo, vai dar bom, amigo. Confia. Confia. Essa é a frase do Diego. Confia. Vai dar certo. E às vezes eu nem sei se vai dar certo. Eu falo, mas eu vou me esforçar e eu vou te entregar o melhor, amigo. E é o que eu falo, eu sou uma extensão das empresas que eu trabalho, né? Eu sou os figurinos. E a empresa de personagem vivo, ela vende o personagem vivo. Então, assim, o que eu entrego pra eles é a empresa deles. É o produto final. É. E assim, é um nicho enorme, sabe? De 1000 possibilidades. Então, assim, eu sou apaixonado por carnaval. Eu falo todo ano lá na tele, eu falo, gente, eu sinto uma saudade de uma pena, de um saiotinho montado aqui, sabe? Mas eu acho que eu preciso hoje dar essa focada, sabe? Abrir as possibilidades. E é isso. E lá eu me sinto artista de verdade, completo. Assim, eu sou completo. Cara, cliente fora do país. Eu tenho um figurino meu em Dubai, em Miami. É muito bacana. Aí volta aquela coisa que não é me fazer de coitadinho, mas, cara, eu era um molequinho lá da cidade de Tiradentes, na escola de samba do Foi por isso que quintal, eu falei aqui no começo. E aí eu vejo o carnaval cara, tipo... que foi pro personagem vivo, que foi pro figurino do entretenimento. Exato. E o que vai acontecer daqui pra frente? Não sei, só me Deus dá frio na sabe. barriga só de pensar, mas eu tomo ansiolítico, graças a Deus. E o gin? Com Figurinos de entretenimento, de espetáculos. Bruno Oliveira, figurinista de musicais e trabalhando com figuras icônicas. Pessoal básico. Assim, Pessoal são tranquilo. figuras de extremo respeito, não é? Aí vem Cláudia Raia e blá, 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 começa, né? Eu acho que o entretenimento, ele sempre me Tô apaixonada por Hairspray. Quero deixar bem claro. Você foi? Fui. Olha lá. Meu Deus. O entretenimento, ele sempre foi uma coisa que me apaixonou, né? Me fez viajar muito. Então, desde ali das aberturas de Copa do Mundo, enfim, tudo isso que era grande, né? Eu falo que eu vivi o Rock in Rio lá com o Bernie, lá em 2013, e só de ter um figurino meu ali, né? Hoje a gente teve a Glória, mas É muito louco. é muito grande, é muito louco. É além da expectativa, né? E aí entrar para esse mundo que é muito diferente, né, dos musicais, aí é um grande desafio, porque eu já inicio com Cláudia Raia, né? Só. Só. Então, tranquilinho. Beleza. E aí eu tenho essa mulher, né, me convidando para assinar um espetáculo dela, que o espetáculo que ela me falava vai ser simples, vai ser uma coisinha. Mentira. Aquela manhã, era uma de um ano do filho, é só um bolinho. É um bolinho. Ela, quero fazer um espetáculo que a gente vai viajar e uma coisa. Eu falo que talvez o meu primeiro espetáculo ele foi o mais complexo que eu já fiz, que é o Concerto para Dois, que inclusive está em cartaz no teatro. Com Jarbas, Homem de Melo. Sabesp Ferei Caneca. Também já assisti. É um vários espetáculo, personagens. Né, que tem 12 personagens e eles têm trocas de roupas de 10, 15, Sim. 30 segundos. É um mecanismo teatral muito grande. E aí isso foi abrindo outras portas e aí veio outros espetáculos. Então o Jarbas também como diretor acabou me convidando para vários espetáculos. E a gente chega agora no último, que é o Hairspray, que também aí foi abraçado por essa equipe, Tino, Thiago e toda a família ali, Hairspray. Um espetáculo com quase 250 figurinos e com um elenco gigantesco, que é o musical da Broadway. Então você recriar, né, a responsabilidade de você recriar e dar a sua identidade para um musical que já foi feito versões em N países, no mundo todo, e você dá a sua linguagem, essa é a minha Tracy, essa é a minha Edna, e assim por diante, né, de tantos personagens, foi um desafio que talvez até hoje foi o maior, e que está sendo muito prazeroso, assim. O teatro musical ele tem um certo preconceito com o carnaval, né, então o figurinista de carnaval ele sempre... E eu consegui ir driblando quebrar e hoje mostrar que o carnaval, na verdade, ele me dá a expertise... Te deu estofo para você chegar ali. De soluções que, às vezes, o mundo do teatro, às vezes, coloca aquilo como uma coisa inalcançável ou muito difícil de ser realizada. E eu vou lá e 2 dias, dia, 15 minutos a gente resolve, porque o carnaval traz isso pra gente.
Se tiver que montar uma roupa de casal de mestre porta-bandeira em um dia, a gente vai montar. Sim. Né? Não é Diego Mota? Especialista. Eu era especialista, não me queimem. Mas Mota é isso. Mas é Mas isso. é- É o pensamento, tipo assim, tô na linha amarela, quebrou o costeiro. E aí, você vai fazer o quê? Você vai soldar, você vai pegar, sei lá... A rapidez, fio do né? Você tem chão. que Mas é o que eu rápido. fiz com a Camila Silva. Da cordinha da Quebrou o credencial. costeiro da Camila Foi dela, só tinha, olhei, só tinha credencial perto lá, de mim. é isso. Arranquei 4 credencial do pescoço do meu pessoal que tava comigo. E acabou. As fitinhas da credencial, Cordinha. amarrou aqui, ó. Camila Silva sambando pra caramba. O costeiro foi É intacto no lugar. É isso E que eu acho. Que eu acho, não. Que eu acho mágico no carnaval é isso. Ele ensina umas coisas assim que talvez para as pessoas, os meros mortais, eles falam, cara, carnaval, é fantasia de carnaval, é tão simples. Não, cara. Ele dá essa. É uma virada de chave pra gente de assim, cara, eu trabalhei 1 ano para viver 40 minutos. Eu não posso perder 1 segundo desses 40 minutos. É isso. Sem dúvida. Então, assim, pô, aí a pena caiu. Não, a pena não vai cair, não. A pena Essa vai. astúcia que você tem que ter né, do entendimento, do improviso, do desenrolar das coisas. Você aprende a ser ligeiro, né? É. E Porque pra só gente... é um tiro só, né, amiga? É um tiro só. Por mais que você ensaie, por mais que... É um tiro. Você tem uma única possibilidade, uma única chance. É aquele desfile e acabou. Então, assim, o que você puder fazer para solucionar ou amenizar, às vezes, tem coisas que não dá, mas tem coisas que dá para você amenizar. E o carnaval, ele te dá isso todos os anos. E pra gente que Todo ano assiste, você nem tem. imagina, É, né? imagina. Que soluções, às vezes, É a mesma coisa foram... de você assistir um espetáculo. Você não imagina aquela engrenagem de trocas de roupa. O que tá rolando lá atrás. E aí, assim, dentro de tudo isso, eu acho que, né, resumindo toda essa expertise, eu acho que sela para mim agora, no próximo domingo, que é a minha primeira aula na pós-graduação de Sim. carnaval como professor. Vocês estão Então, entendendo, pessoal? Todos os meus mestres, né? Olha aí. Agora vão ser homenageados, eu como Sim. mestre, podendo dividir um pouquinho dessa experiência. É o legado, Bruno. Você está Isso é de deixando... arrepiar, assim, porque quando eu fui convidado, né, para dar aula nessa pós sobre carnaval, foi muito emocionante. E né, já vou dar o spoiler para os alunos, mas a aula é sobre mestre sala e porta-bandeira. Eu vou, a gente vai falar desde o croquis até a confecção e todo esse desenvolvimento, porque eu acho que é uma das construções mais criteriosas dentro do carnaval. E é isso, assim, é muito emocionante hoje poder dividir também tudo que a gente aprendeu aí durante todos esses anos. Em poucos segundos, porque infelizmente é hora de dar tchau. Brevemente, a primeira ideia que vem na cabeça. O que falta visualmente no nosso carnaval? Aqui em São Paulo, ousadia. 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 Sair da caixinha. Se permitir a fazer as pessoas se encantarem. Eu acho que brilho, luxo e tal, todo mundo já viu. Eu acho que falta a gente fazer explodir, virar carro de cabeça para baixo, fazer porta... Eu não tô falando pra gente mudar a essência, mas o carnaval, ele tem que ser espetáculo. Isso. E como ele é um espetáculo vivo, ele precisa de mais vida. É isso, cara. Eu acho que é um pensamento quase que igual para todo mundo que entende de arte. Eu acho que o carnaval, ele pede isso, né? O público pede isso. Quem tá lá para assistir é um espetáculo totalmente visual, né? Assim, tem áudio, tem som, mas o visual dele é o gran. E eu acho que falta muito mesmo. Falta surtar, falta a porta-bandeira ser maluca, a cabeça delas girar e o carro alegórico girar também. Eu acho que a tentativa de errar menos para cumprir o critério, assim, a cartilha... É o medo. Ela limitou tanto essa parte criativa. E eu acho que o São Paulo já vem, assim, não é de agora, né? Mas eu acho que, cara, se São Paulo tivesse Vamos botar um ano de surto, depois a gente volta pra cartilha, galera. É o ano do vale tudo. Vale o que você quiser. A porta-bandeira vai pegar fogo, deixa ela pegar fogo, o carro vai vir de trás pra frente. Cara, eu acho que ia ser assim, eu acho que, sei lá, inexplicável. Porque é o que falta. É sair um pouquinho da cartilha e deixar a arte falar mais alto, cara. A gente vive de arte, tudo é arte. Sim. A roupa que a gente veste é arte, a cor que a gente veste é arte, tudo é arte. E ali a gente poda a arte. Elas pagam para ver um espetáculo, então, só que elas não podem só ver, elas precisam sentir. É isso.
Não é só papel picado e luzinha. Tem muita coisa que envolve. Meninos, infelizmente, temos que ir embora. Redes sociais, Ateliê Bruno Oliveira. Ateliê Bruno Oliveira é Bruno Liveira, @Bruno Liveira. Com o só, vai achar a gente. Diego Mota. Eu vou passar 2, eu vou passar o meu de pessoa mero mortal, que é o Di Mota com 2 TMS, D-I-H, Mota com 2 T's MS, que esse é o meu pessoal. Lá eu falo mais de mestre de porta-bandeira e etc e tal. E o do meu ateliê, quem quiser acompanhar nosso trabalho, conhecer nossos personagens, Ateliê Diego Mota com 2 T's. É isso. Muito sucesso para vocês, meninos. Muito que essas obrigado. mentes continuem inquietas, que a busca não só pela perfeição, mas também pela inovação continue, que vocês alcem vários voos e voos maiores. Já partiu do carnaval, foi só o ponto de início ali dessa decolagem, o mundo é de vocês. Que vocês continuem essa trajetória brilhante, que muito nos orgulha, né? Quem está ali de perto vendo, é até emocionante ver o crescimento de vocês e o que o trabalho de vocês se tornou. Também quero deixar aqui um abraço para todos os meninos do Ateliê Diego Mota, para toda a galera que trabalha com ele. Quero deixar o meu abraço, meu beijo, meu carinho, meu cheiro também para os meninos do Bruno Oliveira, que são meus anjos da guarda. E não só para o Ateliê Diego Mota, não só para o Ateliê Bruno Oliveira, mas também para todos os ateliês de São Paulo, do Rio, de todos os carnavais, para a galera que trabalha também em barracões e principalmente para o pessoal mais novo, para o pessoal que sonha em também decolar e alcançar outros voos, que vocês se inspirem com essas histórias, que vocês realmente busquem se aprimorar, busquem o conhecimento dentro dos barracões de vocês. E aqui vocês viram só 2 exemplos, mas a gente tem vários exemplos e é possível você sonhar assim, você se aprimorar, você crescer e você ser um grande profissional e principalmente ser realizado. É isso, espero que vocês tenham gostado. Amantes do carnaval, nas nossas redes sociais, você acompanha TikTok, no X, né, o ex-Twitter, também estamos lá, Spotify, ouvindo esse nosso podcast, Instagram, Facebook, você sempre encontra nós, os amantes do carnaval. Um beijo, galera, valeu! Beijo.